Novel e fanfic narradas. Novel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 371. Recrutando soldados. A flexibilidade do cérebro humano é muito superior à do computador, especialmente em termos de cooperação. O cérebro humano tem uma vantagem incomparável. Retire a arte da guerra, e o computador não poderá usá-la, nem mesmo uma inteligência artificial como Jarvis consegue fazê-lo. Portanto, treinar pilotos de encouraçados e excelentes comandantes é a prioridade máxima. Por mais afiada que seja uma arma, ela precisa de alguém que a controle para exercer 100% do seu poder. Zack continuou a visitar a nave Estrela da Morte do Império Alcanza. A tecnologia de toda a nave era superior à das naves-mãe que ele havia construído antes. Há até um segundo sol nas naves-mãe que ele construiu antes com vegetais frescos. Mas este navio agora parece ser mais adequado como um navio de imigração ou turístico, e de fato é um pouco estranho como um navio de ataque. Não era apenas o fato de alguém lhe dar um travesseiro quando ele adormecia, e o Império Alcanza trazia uma oportunidade para uma atualização completa. Zack já tinha o protótipo de um navio de guerra em seu coração, e com Jarvis aqui, Zack não terá medo de que essas coisas o ameacem se caírem nas mãos de outros. Além disso, agora que sua imagem penetrou completamente nos corações de todos na Terra e sua identidade como líder, ninguém está disposto a atrair o homem mais poderoso do planeta. O que é praticado atualmente na Terra é uma monarquia autocrática, e as palavras de Zack se tornarão a verdade buscada pelo mundo inteiro. Portanto, enquanto Zack apresentar esse assunto, o mundo o implementará vigorosamente. Zack, que retornou à Terra, não se conteve e anunciou que 1 milhão de soldados seriam selecionados globalmente. No entanto, diferentemente dos soldados recrutados anteriormente, Zack esclareceu que esse grupo de soldados se concentraria em treinamento. O Mestre Supremo da Terra falou, e este grupo de soldados estelares selecionados é, em última análise, uma semente. Seria uma grande honra poder entrar nesta tropa, mas a condição é um pouco desconcertante. Condições de recrutamento. É necessário o mais alto nível de jogos de tiro, direção e estratégia. O que é isso? Ser soldado não é brincadeira de criança. Zack deve ter seus motivos para criar tais regras. Algumas pessoas estão felizes, outras preocupadas. Esse tipo de oportunidade é difícil de encontrar, e elas são muito talentosas. Jogadores inatos e jogadores adquiridos do mesmo nível, quando confrontados com as mudanças do inimigo, os jogadores inatos podem responder rapidamente, mas os jogadores adquiridos definitivamente não atingirão o nível dos jogadores inatos. Então, aqueles que costumam adorar jogar e têm um nível altíssimo estão animados. Esta é a oportunidade deles. Esta terra é diferente de antes da travessia de Zack. Por exemplo, a indústria de esportes aqui é muito menos desenvolvida do que na Terra antes da travessia, e a indústria do entretenimento ainda não desenvolveu coisas como transmissões ao vivo. Junto com a invasão alienígena, a indústria do entretenimento agora defende loucamente a cultura cósmica. Algumas pessoas jogam, mas a indústria dos esportes não se desenvolveu. Até mesmo as competições de jogos são basicamente individuais, não corporativas. Ei, FYNN, você não é um mestre em CrossFit? Vai tentar participar da seleção dos soldados da nave estelar? Estava na minha cabeça. Os olhos do adolescente estão cheios de esperança. Todos sonham em viajar para o espaço e até mesmo em se tornar heróis. Se essa condição não tivesse impedido muitas pessoas, estima-se que a maioria dos jovens na Terra teria participado da seleção. Há também um limite de idade nas condições de seleção, que é limitado a menores de 22 anos, porque é difícil moldar a consciência de luta depois dessa idade. E a função física também terá regredido. No entanto, as pessoas que se inscreveram no final surpreenderam Zack de verdade. Quase 400 milhões de jovens se inscreveram para os testes. Isso está completamente além das expectativas de Zack. Sabendo que a frota galáctica da Terra havia sido completamente destruída há pouco tempo, ele pensou que isso deixaria as pessoas com medo e, como resultado, subestimou a coragem e os sonhos dos jovens. Devido ao rápido avanço da tecnologia da Terra, a seleção dos soldados da nave estelar foi anunciada pela manhã, quando Zack a anunciou, e as pessoas no mundo todo souberam da notícia. Então, as inscrições terminam à noite, e aqueles que hesitam em se inscrever só podem esperar pelo próximo lote. No final, Zack ficou surpreso ao ver que mais de 400 milhões de jovens em todo o mundo participaram. No entanto, muitos deles eram, sem dúvida, inscrições falsas, e ele não acreditava que todos fossem especialistas em jogos. Zack ergueu os cantos da boca, ele havia projetado o método de seleção, e o primeiro lote desses falsificadores foi escovado diretamente. Imediatamente, cada subestado notificou os candidatos para que enviassem seus registros de jogo com nomes reais. Caso haja alguma informação falsa, os pontos de crédito serão deduzidos diretamente. Além disso, se houver uma discrepância considerável entre o nível e o registro do jogo, isso também será registrado em seus registros de crédito pessoais. Nesta era de desenvolvimento global, você não precisa se preocupar com comida, roupas, moradia e transporte. Os pontos de crédito são o padrão predominante. Zack converte diretamente a moeda em uso em pontos de crédito, que as pessoas podem usar para gastar. Se tal registro de crédito for registrado, não apenas pontos serão deduzidos, como também pode-se dizer que será difícil se mover na Terra atual. Essa também foi uma grande mudança na implementação dessa política.
Quem mentisse inicialmente apenas deduzia pontos e se continuasse mentindo, isso era contabilizado diretamente como um histórico de crédito ruim. Com a implementação da detecção, a Federação Zaft recuperou uma grande quantidade de pontos de crédito e, entre os 400 milhões de pessoas que enviaram seus registros de jogos, restaram apenas mais de 80 milhões de pessoas. Desta vez, os soldados da nave estelar precisam apenas de 1 milhão de pessoas, o que equivale a uma em cada 80. Portanto, essa proporção não é alta. Mas Zack sabia que naquela época 1 milhão de pessoas teria que ser dividido em 3, 6, 9 e assim por diante. Então apenas os melhores poderiam ser os comandantes ou designados para pilotar o Homem de Ferro Estelar. O primeiro nível conduzirá os encouraçados recém-desenvolvidos, e o segundo nível será designado para frotas comuns após o treinamento. Não há espaço para negociação nesta decisão. Jarvis é responsável pelas estatísticas sobre essas pessoas, e aquelas que não são qualificadas foram ignoradas. Zack precisa de elites. Não há espaço para meio ponto de diferença neste tiroteio entre as duas civilizações. Jarvis, você será totalmente responsável por este assunto. Sejam eles de Fênix ou de outros estados, não há necessidade de tratar ninguém com preferência. Se houver qualquer trapaça, eles serão diretamente condenados e sentenciados. Capítulo 372, Batalha Gundam. Sim, senhor. Zack estava determinado a realizar essa seleção rigorosamente. Portanto, é possível imaginar o quão intensa essa seleção seria. Ele já deu ordens a Jarvis, e Jarvis seguirá rigorosamente seus padrões. Não há necessidade de se preocupar que alguém possa subornar Jarvis, o grande governanta. A nova tecnologia de compressão foi pesquisada com sucesso, e a tarefa mais urgente agora é superar a tecnologia Droplet e criar mais delas. A gota é uma arma invencível, e a defesa absoluta foi adquirida. Zack decidiu começar a fazer várias gotas. As inscrições para a seleção dos soldados da nave estelar foram concluídas. No entanto, o número de inscritos ainda é enorme após a triagem das pessoas que compunham o grupo. Por isso, Jarvis decidiu realizar a primeira rodada de seleção online. Por um tempo, os participantes da seleção ficaram em casa o dia todo para participar da competição. O jogo escolhido para jogos de tiro foi Crossfire, para jogos de corrida, Need for Speed, e para jogos de estratégia, StarCraft. Jarvis forneceu servidores de alto nível para os 3 jogos, o suficiente para acomodar todos os participantes. Agora que a tecnologia de realidade virtual está bastante madura, desta vez, uma linha separada foi aberta diretamente para aqueles que participaram da seleção. Ainda falta meia hora para o servidor de seleção de naves abrir. Vamos, preciso passar. Eu também. Não há muito a dizer. Todos estão ansiosos pelo início do jogo. Tiro e direção são competições que acontecem no mesmo dia, e a competição de comando acontece na semana que vem, o que também facilita a inscrição de todos nas duas competições, aumentando as chances de aprovação na seleção. No mundo virtual em rede que cobre a Terra, todos os jovens que se inscreveram para competições de tiro ficaram estupefatos. Isso é totalmente diferente do Crossfire e do Need for Speed que eles costumam jogar. No mundo virtual, 300 milhões de pessoas estavam divididas em mais de 30 mil zonas de guerra. Cada zona de guerra tinha um total de 10 mil pessoas, todas em um planeta árido. À frente deles, havia 10 mil mechas. As figuras eram enormes, e atrás delas, o universo profundo. Cada mecha brilhava com um brilho metálico suficiente para evocar o sangue dos homens. E os canos das armas e armas transportadas na fuselagem faziam com que esses jovens que participavam da competição se aquecessem. Nada excita mais os homens do que armas, sem mencionar que esta é a primeira vez que eles veem um mecha assim. Se Zack estivesse aqui, ele teria gritado bem alto. Gundam RX 78, 1. Pode-se dizer que este anime é o que seu coração jovem ansiava. Mas claro, quem não sonharia em pilotar um Gundam? Mas tudo isso é muito novo para os jovens na Terra agora, e eles não sabem para que serve essa coisa. As pessoas que acabaram de desembarcar ainda não entendem o que aconteceu. Obviamente estavam participando de jogos de tiro e direção, então por que foram colocadas neste lugar de repente? De repente, uma voz eletrônica fria soou no espaço. Você será um covarde por toda a vida ou um herói, mesmo que seja por apenas alguns minutos. Você precisa de mais do que coragem. O grito revolucionário do fundo do seu coração é apenas para acordar algumas pessoas. Esta citação de Mobile Suit Gundam ressoou na mente dos jovens participantes da seleção, e cada palavra atingiu seus corações. Quando ouvi essa citação, senti como se meu corpo inteiro fosse queimar. Não estamos aqui para ser heróis? Mesmo que sejam apenas alguns minutos, é uma vida inteira sem arrependimentos. Esta frase é sem dúvida muito provocativa. Jarvis leu esta frase para todos antes do jogo, baseado inteiramente no relato de Zack, e deu muito sangue a esses jovens. Depois de um tempo, eles certamente ficarão animados. O som da síntese eletrônica continuou soando, e as instruções de batalha começaram. Todos, por favor, embarquem no protótipo Gundam e se preparem para a batalha. Após ouvir a ordem, alguns jovens ficaram tímidos demais para se apresentar, mas uma pessoa rapidamente correu em direção ao protótipo Gundam. Daniel joga Crossfire há quase 10 anos e é louco e obcecado pela sensação de estar no controle de tudo no jogo. Na verdade, o pai de Daniel até perdeu a casa por causa do jogo. Sua mãe se divorciou do pai e o tirou do pai, que era jogador. Os infortúnios não vêm sozinhos. Logo depois, a mãe de Daniel adoeceu devido ao excesso de trabalho e morreu em decorrência disso.
Sem família, Daniel abandonou a escola. Jogou CrossFire no computador que sua mãe comprou para ele antes de morrer e viveu com o dinheiro dos prêmios que ganhava participando das competições de CrossFire. Às vezes, cibercafés o convidam para participar de competições de exibição e outras atividades. Mas, claro, ele mal consegue sobreviver com isso, então sua qualidade de vida não é das melhores. Não faz muito tempo, a namorada que ele conheceu por causa do jogo também o deixou depois de ficarem juntos por um ano. Antes de sair, ela deixou apenas uma frase: "Vocês que só brincam são inúteis." Depois da ressaca de beber para esquecer suas mágoas, ele estava pronto para terminar sua história, mas viu o anúncio de Zack sobre a seleção de soldados da nave estelar. As condições de seleção são ser os maiores especialistas em jogos de tiro, direção e estratégia. Foi literalmente feito sob medida para ele. 10 anos de experiência em jogos, além de ter vencido campeonatos em diversas competições, e ele tem apenas 20 anos este ano, então todas as condições estão reunidas. O anúncio fez com que ele, que estava à beira da morte, recuasse para o mundo em um instante. Esta era sua única chance. Daniel foi o primeiro a correr para o protótipo Gundam e começou a se familiarizar com seu modo de operação e atributos gerais. Ele viu uma contagem regressiva na tela virtual à sua frente, que aparentemente começou após o fim do som de síntese eletrônica. Isso provava que o tempo oficial para entender este Gundam era limitado. Todo o corpo do Mesh é composto por uma estrutura de sensor mental, que pode proporcionar uma sensação de operação como um braço real. Isso é muito semelhante ao selar Iron Man, e é por isso que Zack escolheu usar um Gundam para testá-los. Aqueles que se saírem bem neste jogo provavelmente serão selecionados diretamente para se tornarem os pilotos do selar Iron Man. A fuselagem carrega canhões de feixe, canhões de trilhos, escudos de feixe, sabres de feixe, rifles de feixe, bem como sistemas avançados de travamento de alvos e outros equipamentos especiais. Daniel nunca viu um mecha tão perfeito. Se algo assim surgir, quão poderosa será a Terra? E 3 minutos depois de conhecer o Gundam, Daniel se apaixonou profundamente por essa coisa, como se tivesse nascido aqui. Depois que a contagem regressiva terminou, a luz brilhou e a visão de todos mudou. Comece a luta. Considere o número de mortes como a classificação, e a admissão é baseada na classificação. Ao ouvir o som da síntese eletrônica, Daniel não hesitou. Recuou rapidamente, escondeu-se atrás de um meteorito e imediatamente perfurou os 2 Gundams ao seu redor com o sabre de feixe. Capítulo 373. Carta. Muitas pessoas ainda não reagiram, e algumas apenas ficaram paradas ali e dispararam canhões de raios em todas as direções. E todo o meteorito foi atingido por raios por um tempo. Não são poucas as pessoas que são derrotadas antes de poderem reagir. Serão expulsas deste mundo virtual enquanto morrerem. Após o término do teste, aqueles que forem qualificados receberão uma carta de admissão do Exército Espacial Federal. A competição de seleção continuou, e muitas pessoas foram exterminadas depois de um tempo, mas mais da metade delas sobreviveu à matança inicial. Todos começaram a procurar abrigo e oportunidades para atacar os outros. Cada morte é um recorde, então consiga o máximo de mortes possível para chamar a atenção dos que estão lá em cima. Daniel é muito habilidoso na operação do Gundam. Enquanto outros ainda são um pouco indecisos, ele já consegue operá-lo com facilidade. Ele não escolheu usar o canhão de raios porque era muito fácil atrair a atenção dos outros. Enquanto o canhão de raios fosse disparado ali, certamente haveria inúmeros raios atacando. No final, ele optou por usar táticas de guerrilha. Ele avançou em direção à retaguarda dos asteroides, um por um, e imediatamente convocou o sabre de raios para atacar. Após mirar no alvo, o canhão eletromagnético disparou diretamente contra vários alvos, e ele se moveu rapidamente. 5 mortes. 683 mortes. O Gundam operado por Daniel é muito flexível, e até parece um peixe nadando no cinturão de asteroides. Muitas pessoas querem atacá-lo, mas não conseguem capturá-lo, e nem mesmo a trava de mira do protótipo Gundam pode ser usada com eficácia. Aqueles que sobreviveram agora não excluem aqueles que estavam escondidos. Mas tais pessoas não terão uma classificação alta mesmo que sobrevivam até o fim sem matar ninguém. Embora Daniel se esquivasse para frente e para trás, ele tinha um objetivo claro, e qualquer um que fizesse um movimento seria definitivamente pego. O acúmulo também atingiu um nível considerável, e Daniel está confiante de que seu resultado não será ruim no ranking final. Mas essa classificação comum não é o seu objetivo. O que ele quer é o primeiro lugar neste campo de batalha. Só o primeiro lugar pode lhe dar um sentimento de orgulho que ele não tem na realidade. Piu, piu, piu. As poucas pessoas que ficaram no campo de batalha sabem que há uma pessoa durona contra quem devem se proteger o tempo todo. As 10.000 pessoas logo vão embora, e todos tomam cuidado para evitar que outros os embosquem, mas também aproveitam a oportunidade para matar outros. No final, os asteroides do cinturão se fragmentaram, e nenhum único pedaço ficou completo. Os 2 últimos dos 10.000 Gundams ficaram, olhando um para o outro à distância no vazio. Daniel encarava o Gundam do outro lado. Definitivamente não era um oponente fácil. Ele tentou atacar o oponente antes, mas o outro lado o evitou. O piloto do Gundam oposto é definitivamente um especialista. No entanto, se o estilo de Daniel for decidido e preciso, o Gundam oposto é como uma cobra venenosa. Sem esperar, Daniel reconheceu seus pontos fortes e fracos.
Se permanecesse nesse impasse por muito tempo, provavelmente revelaria falhas, então seria melhor atacar primeiro. Daniel disparou 2 canhões de feixe para abrir caminho e então controlou seu Gundam para pular para frente. O Gundam oposto estava prestes a se esquivar para se esconder atrás do meteorito e resistir, mas Daniel o perseguiu e bloqueou o caminho do Gundam oposto com o canhão de raios. Daniel pretende forçá-los a enfrentá-lo e então usar o combate corpo a corpo para derrotar o oponente. Caso contrário, o jogo de cobra do oponente irá matá-lo mais cedo ou mais tarde. O Gundam oposto ainda estava tomando contramedidas apesar de bloquear a rota de evasão. Acontece que as habilidades de movimento de Daniel não são nada fracas, e agora só restam 2 delas em todo o cinturão de asteroides, e não há ninguém para usar. Neste momento, o Gundam de Daniel recebeu uma solicitação de comunicação do Gundam oposto. Embora confuso, Daniel atendeu a ligação sem hesitar. A abordagem de Daniel não parava. Então, mesmo que a outra parte quisesse dizer algo para influenciá-lo, era inútil. Olá, meu nome é Wyatt, e você? Daniel. Daniel já se aproximava do Gundam oposto. Sem hesitar, estendeu os braços com o sabre de luz e desferiu um golpe em X direto no Gundam oposto. Para sua surpresa, o homem chamado Wyatt desistiu completamente do contra-ataque e apenas deixou seu sabre de raios cortá-lo. Então ambos deixaram o mundo virtual. Após sair do jogo, Daniel ainda está atordoado e não tem ideia do motivo pelo qual o oponente desistiu da resistência. Será que é porque o adversário tem certeza de que alcançará o primeiro lugar em número de abates? Por outro lado, o oponente dispara com frequência, e a velocidade do seu ataque frontal provavelmente o ultrapassará. Isso fez o coração de Daniel se contrair novamente. O primeiro lugar certamente terá um tratamento especial. Ele sempre competiu apenas pelo primeiro lugar no jogo. Se não conseguir o primeiro lugar, definitivamente não será levado a sério nesta seleção. Daniel, fora do mundo virtual, caminhou para casa em desespero. Agora, só lhe resta aguardar em silêncio o edital de seleção. Tirando isso, ele já fez tudo o que precisava fazer. No entanto, as coisas precisam estar caminhando na direção certa. Não importa quão ruins sejam suas conquistas, ele certamente receberá atenção no final, mas será apenas um soldado entre milhões de pessoas. Ei, esse não é o nosso Daniel? Por que você está com essa cara de morto? Alguém te deu um tapa na seleção? Quero dizer, minha escolha está realmente certa. Abandonar você foi a melhor coisa da minha vida. Quem falou e zombou foi a ex-namorada de Daniel. Olhando para a ex-namorada à sua frente, ele percebeu que as pessoas podem ser muito cruéis. Ela achava que ele não conseguia ganhar muito dinheiro e era incompetente. Daniel ignorou a mulher à sua frente e, de repente, o dispositivo de comunicação em seu pulso tocou. Senhor Daniel Laroco, por favor, vá até a unidade de dobra mais próxima para coletar os resultados da seleção dos testes dos soldados estelares. O resultado saiu tão rápido? Que rápido! Agora ele não precisa mais se preocupar com a classificação. Ele pode simplesmente olhar os resultados. Bem ao lado dele, há um motor de dobra espacial. Depois de passar seu documento de identidade, uma carta apareceu na frente de Daniel. Mas antes que Daniel pudesse pegá-la, uma mão passou por ele e pegou a carta primeiro. Deixe-me ver que bons resultados você, seu inútil, consegue obter. Camarada Daniel Laroco, você venceu o Battlefield Survival no 27.954 no Starship Trials. A ex-namorada que segurava a carta parou de repente, o que deixou Daniel extremamente chateado. Será que as notas dele eram tão baixas que a ex-namorada nem se deu ao trabalho de ler? Ele havia perdido toda a paciência com aquela mulher, então pegou o envelope sem esperar mais. Capítulo 374. Tratamento qualificado. Na carta, Campo de Batalha número 27.954. Parabéns por conquistar o primeiro lugar em sobrevivência no campo de batalha. Você será selecionado diretamente para a reserva de soldados estelares sem precisar participar das rodadas eliminatórias subsequentes. O primeiro lugar para a sobrevivência? O Wyatt, que morreu voluntariamente sob seu sabre de raios, deve ser o primeiro a matar no 27.954 graus campo de batalha. É isso mesmo, deve ser o caso. O primeiro colocado na classificação de sobrevivência e eliminação de cada campo de batalha será admitido diretamente. Se os dois forem a mesma pessoa, apenas um será aceito, e há pelo menos 30 mil das 1 milhão de vagas. Uma vaga foi ocupada diretamente. Na opinião de Daniel, essas 30 mil pessoas seriam definitivamente a elite das tropas estelares. Daniel, está escrito que você se tornará um soldado estelar no futuro? Sim, o que houve? Desculpe, Daniel. Podemos voltar ao passado? O homem de meia idade ao lado dela ouviu essas palavras, e a presunção inicial instantaneamente se transformou em azul e preto. Sua vadiazinha. Quando seu ex-namorado virou soldado, você quer voltar? E daí? Não estou feliz com você. Mas Daniel agora é um soldado estelar, então me sinto honrado em segui-lo. Você é um produto usado. Acha que as pessoas ainda vão querer você? Após o estabelecimento da Federação ZAF, o status dos soldados melhorou, e até mesmo o tratamento dos militares melhorou. Sem mencionar as naves interestelares que a Terra está se preparando para focar. Todo mundo está dizendo agora que se você puder se casar com um soldado, sua vida futura será cheia de beleza e glória. Mas será possível devolver o que foi jogado fora? É totalmente impossível aqui com Daniel. Além disso, foi ele quem foi abandonado. Vendo a dupla se apresentando com prazer, Daniel não tinha tempo a perder, e seus olhos estavam sujos de tanto assistir.
Senhorita, me desculpe, você ligou para a pessoa errada. Ele também tem que correr para casa, colocar incensos para sua mãe e contar a ela a ótima notícia de que seu filho não a decepcionou. Ao ouvir as palavras de Daniel, a expressão no rosto da mulher congelou instantaneamente. Você deve saber que Daniel sempre foi obediente a ela e faria tudo o que ela dissesse. Na visão dela, contanto que ela mostre que quer retornar ao passado, ele imediatamente retornará para ela como antes. Mas o homem que virou a cabeça e saiu imediatamente a fez se sentir estranha. Daniel não era mais o garotão inocente de coração puro. Daniel não pensava mais na ex-namorada, esse tipo de pessoa não valia mais a pena. E aí Daniel voltou. Você não sabe, mas a comunidade acabou de receber a notícia de que você foi selecionado para ser um soldado estelar. Sim, já faz tempo que vejo que Daniel é um garoto promissor. Ei, você esqueceu o que disse antes. Cale a boca. Daniel, minha tia, cometeu um erro, então me desculpe. Daniel voltou e as pessoas o cumprimentaram em todos os lugares. Ele sempre foi um pouco transparente nesta comunidade. Quase ninguém o notou quando ele passou. Agora, esses vizinhos de repente parecem conhecê-lo muito bem, e ele realmente não está acostumado com isso. Mas quando os outros o cumprimentavam com um sorriso, ele não tinha coragem de rejeitá-los friamente. Então, em vez disso, voltava para casa sorrindo o caminho todo. Esse é um sentimento que ele nunca sentiu na realidade, e esse sentimento tão esperado só pode ser vivenciado no jogo. Zack deu a ele essa oportunidade para que ele, um fã de jogos, agora tivesse a oportunidade de se tornar um herói muito aguardado. Mãe, você viu? Estão todos com inveja de mim. Seu filho está prestes a se tornar um lutador para defender a família e o país. Mãe, você pode se sentir em paz no céu. Enquanto Daniel prestava homenagem à sua falecida mãe, a porta tocou alto. Assim que a porta se abriu, todos os 4 membros da família de seu tio se espremeram para dentro, e a casa, que sempre estivera vazia, ficou barulhenta por um tempo. Depois que seu pai começou a jogar e sua mãe o levou para perto do tio, ele e sua mãe não tiveram uma vida boa. Eles moravam na casa do tio dele quando a mãe de Daniel ainda era viva. Naquela época, a mãe pagava o aluguel para a família do tio e depois de sair para trabalhar, tinha que limpar a casa para a casa do tio. Quando sua mãe morreu de doença, eles foram a razão do excesso de trabalho dela, então ele guardou muito rancor da família de seu tio. Ele não sabia qual o propósito da família do seu tio ter vindo visitá-lo na casa que ele alugou. Daniel, como você está? Saindo da casa do seu tio e vindo para este lugar horrível para se esconder. Eu, sua tia, estou angustiada. É Daniel, você deveria vender esta casa e ir morar com seu tio. Depois, você pode assumir o registro do seu domicílio e se mudar depois de se casar. De agora em diante você pode tratar a nós, seu tio e sua tia, como seus próprios pais. Daniel ficou chocado com o que seus tios disseram. O que é isso? Ele nunca se esqueceu de que no dia em que sua mãe morreu, a tia sorridente à sua frente o obrigou a sair rapidamente, dizendo que eles não tiveram sorte. As cenas e palavras daquele momento ficaram claramente armazenadas em sua mente, e ele não consegue esquecê-las até hoje. Seus queridos tios o expulsaram quando ele estava em um momento muito difícil e precisava de ajuda. No final, sua mãe foi enterrada no túmulo sem sequer ser cremada. Não é exagero dizer que essas duas pessoas são seus inimigos. Mas será essa a verdadeira natureza delas? Capítulo 375, Elogio pessoal. Daniel, a tia sabe que você foi selecionado para o Tropa Estelar. Vá para casa com seus tios e você poderá dar o exemplo para seus irmãos e irmãs mais novos. Como você soube que eu fui selecionado? A federação deu boas notícias a todos os parentes dos soldados selecionados, e agora você se tornou uma celebridade. Você não pode esquecer seus tios quando se torna famoso, certo? É bom expulsar seu sobrinho de casa quando sua irmã morre? É bom que você nem queira pagar pela cremação da sua irmã? Depois de ouvir o questionamento de Daniel, as expressões nos rostos de seu tio e tia se contorceram, mas eles ainda mantinham seus sorrisos. Daniel, seu tio estava com problemas naquela época. Seus irmãos mais novos ainda precisavam ir à escola, e a família e bem não conseguiam ganhar dinheiro. O motivo pelo qual você saiu e foi morar sozinho foi para poder se tornar independente o mais rápido possível. Sim, é tudo trabalho duro da sua tia. Não há dúvida de que as palavras de seus tios só fazem Daniel sentir nojo. Não é o serviço militar deslumbrante que pode fazer a tia Snob trazer toda a família para lamber seus pés e dizer tais palavras. Membros da família militar, de cima a baixo em 3 gerações, desde que Daniel voltasse para a casa do tio, toda a família do tio poderia desfrutar dos cuidados da Federação Zaft. Agora que ele teve sucesso na vida, esse casal de sangue frio sabe como falar sobre afeto familiar. Nem pense nisso. Sair. Daniel disse diretamente. Daniel, você é um lobo de olhos brancos. Quando sua mãe morreu e morou em nossa casa por tanto tempo, agora você vira o rosto e não reconhece ninguém, sua fera. Sem esperar que ela continuasse a repreendê-lo, Daniel disse sem nenhuma emoção. Vocês podem continuar falando e ver quem sofre amanhã. Você. A tia de Daniel apontou para ele com raiva, mas não ousou fazer mais nada para prendê-lo. O status da outra parte era diferente agora. Se Daniel usasse seu poder, ela não teria escolha a não ser andar por aí. Não vou dizer isso uma terceira vez. Saiam. Quando Daniel disse isso com força, sua tia e os outros estremeceram, pararam de falar e saíram dali tristes. Ao ver sua tia e os outros saindo envergonhados, Daniel deu um suspiro de alívio. Ele entende que tudo isso é uma oportunidade dada a ele por Zack.
Se não tivesse aproveitado a oportunidade, não conseguiria se recompor e expulsar aqueles tios cruéis de casa, nem atrairia tantos olhares invejosos. Pode-se dizer que Zack mudou sua vida, e é previsível que ele terá uma vida completamente diferente no futuro. Enquanto isso, Zack estava imerso no laboratório, pesquisando o método de replicação das gotas. As gotas eram uma arma em suas mãos. A lisura absoluta da superfície era capaz de romper todas as defesas. Se vários droplets atacarem simultaneamente, a velocidade de término da batalha pode ser reduzida muitas vezes, tornando-a ainda mais difícil de se proteger e inevitável. Há 10 gotas suspensas à sua frente. É caro fazê-las e o material é muito raro, então, no momento, o limite para fazer mais 9 gotas é o limite. Mas 10 gotas são suficientes para desequilibrar a guerra. É hora de sair e relaxar. Zack fez um movimento brusco. O cubo cósmico foi ativado. Uma fenda no vazio apareceu na frente dele, ele entrou e retornou para sua casa na Terra. Mestre, sua pesquisa está concluída? Assim que Zack voltou, viu Gael em casa. Ao ver sua expressão curiosa, ele invocou diretamente as 10 gotas. Gael estendeu a mão e quis tocá-la, mas descobriu que não conseguia segurá-la. Ignorando a garotinha curiosa, enquanto Zack não manipular as gotas para atacar, isso não causará nenhum dano a Gael. Agora ele quer saber como está indo a seleção dos soldados da nave estelar. Jarvis, como está indo a seleção da tripulação da nave estelar? Senhor, tanto os pilotos quanto o comandante foram completamente selecionados, e uma equipe de 1 milhão de pessoas foi formada, dos quais 50 mil são equipes de elite. A cerimônia de premiação será realizada hoje. Certo. Bem na hora, vou ver esses recrutas. No futuro, eles serão os pilares da defesa da nossa terra. A Praça das Anarcan da Terra estava superlotada. Apenas 50 mil pessoas, selecionadas previamente entre 1 milhão de pessoas, foram elegíveis para receber a cerimônia de outorga aqui. As outras 950 mil pessoas só puderam aceitar a cerimônia de outorga em seu subestado. A cerimônia de outorga na Praça Zanarkand foi transmitida diretamente para o mundo inteiro, e todos estavam assistindo ao evento. Zack chegou diretamente à Praça Zanarkand dessa maneira, e as pessoas do mundo inteiro ficaram animadas por um tempo. Normalmente Zack é uma pessoa que eles não veem com frequência, e é difícil para pessoas comuns vê-lo. Os 50 mil soldados destacados na praça estavam muito animados. Acontece que o soberano deles será o único a lhes conceder títulos. Que grande honra! O primeiro líder da Federação Zaft, aquele que liderou toda a Terra, os concederá pessoalmente o título. Isso basta para perceber a importância que eles recebem. O rosto de todos estava coberto de sangue, e todos gritavam a palavra soberano em seus corações. Camaradas, vocês serão os soldados estelares da Federação Zaft no futuro, e sua maior força militar. Vocês serão os heróis da defesa de seu lar e do país no futuro, e da glória da Federação. Daniel nunca pensou que teria um dia assim, ao lado do líder máximo da Federação Zaft e aceitando seu título. Nenhum deles e dos soldados ao seu redor deixavam de chorar. Quem diz que um homem não chora facilmente é porque não experimentou a sensação de ser reconhecido pelo mundo inteiro. Eram 50 mil pessoas. Zack não pensou muito e foi até a praça para elogiá-las uma por uma. Seu nome é Daniel Laroco? Sim, eu sou Daniel Laroco. A pergunta de Zack fez Daniel se sentir subitamente lisonjeado. Muitas pessoas lhe fizeram apenas um elogio simbólico. Era uma honra para o soberano saber seu nome. As pessoas ao redor dele olhavam para ele com inveja. Depois de ouvir o examinador responsável pela seleção, seu estilo de luta é muito estável, sua habilidade é muito boa e você teve um bom desempenho. Daniel cerrou os punhos e fez uma saudação militar padrão para Zack. Ele sabia que todas essas honrarias lhes eram dadas pelo homem à sua frente e pelo bem do soberano e do povo, ele faria isso com perfeição. As pessoas que assistiam à transmissão ao vivo também estavam cheias de inveja. O soberano o elogiou pessoalmente, o que é mais importante do que qualquer prêmio. Presumivelmente a família deste jovem ficará muito feliz. De fato, ao ver Daniel sendo elogiado pelo soberano na transmissão ao vivo, seus tios até se arrependeram de suas ações. Sua vadia fedorenta. Você teve que expulsar meu sobrinho no começo, mas agora se arrepende? Olha o tratamento dado à família militar, não será problema para nossos filhos irem para a melhor escola no futuro, e ainda vai ter muito dinheiro todo mês. Como você ousa? Você não concordou com o que aconteceu naquela época? Agora sabe como me repreender? Os dois ficaram bravos enquanto conversavam, e a tia de Daniel deu um tapa no rosto do tio, e os dois se bateram, apesar de a criança estar ao lado deles. Capítulo 376. Aparição do buraco de minhoca. Zack deixou a Praça Zanarkand após participar da cerimônia de premiação dos novos e excepcionais soldados estelares da Federação. Ainda muitas coisas esperando por ele para resolver, especialmente o progresso na tecnologia, que agora é tudo na Federação Zaft. Jarvis, o modelo fixo do Homem de Ferro Estelar não está em desenvolvimento? Vamos dar uma olhada. Os materiais planetários comprimidos em nível estelar foram acumulados, mas ainda há muitos lugares a serem trabalhados. E o Homem de Ferro Estelar não poderá ser construído por um tempo. Senhor, as estrelas mortas fora do sistema solar estão sendo exploradas, e o material comprimido está se acumulando constantemente. O sistema antigravidade usado no selar Iron Man também está em processo de produção. Tudo está no plano de Zack e o progresso está indo bem. Senhor, há uma emergência.
Um buraco de minhoca apareceu no sistema solar, que se suspeita ser o canal de buracos de minhoca do Império Alcanza. Zack olhou para o céu. Eu sabia. Uma enorme sombra negra e rodopiante é refletida no céu, o que é muito óbvio, e todos na Terra podem ver claramente esse buraco de minhoca. Todos estão curiosos sobre este buraco de minhoca. A última vez que ficaram chocados foi com a superfrota criada por Zack. Agora que um vórtice negro tão imenso paira no céu, é impossível dizer que as pessoas não estão em pânico. Todos se lembram de que a última vez que ele foi derrotado foi apenas uma pequena força. Se for um ataque alienígena desta vez, eles ainda não sabem como resistir, e os soldados da nave estelar também estão sendo selecionados. E eles ainda não foram formados. Além disso, Zack ainda não criou uma nova arma para lidar com essa crise, e o enorme vórtice negro lançou uma sombra sobre os corações de todos os seres humanos. O sol não está tão brilhante como de costume, e o pânico está fermentando novamente no coração das pessoas. Há constantemente relatos na mídia sobre o vórtice negro aparecendo no céu, e várias especulações surgiram uma após a outra. Mas os principais oficiais da Federação Zaft não conseguiram contatar Zack, então eles só puderam escolher não fazer nada. Se o governo federal exercer pressão para suprimir tais comentários, isso deixará as pessoas ainda mais em pânico, então é melhor bloqueá-lo e deixar que todos adivinhem. Os resultados dos palpites são variados, ninguém acredita em ninguém e um pânico em larga escala não será gerado tão facilmente. É possível notar que o redemoinho preto está ficando cada vez maior e a cor está ficando cada vez mais profunda. Este vórtice é um canal para alienígenas? Acho que não. Talvez seja a cobertura defensiva da pesquisa do soberano? A capa protetora também deveria ser transparente, como pode ser preta e ainda ficar assim? Você pensa, a última vez que um movimento tão grande foi feito pela Frota Galáctica foi feito pelo soberano, e desta vez deve ser obra dele também. Então por que o soberano não saiu e fez uma declaração? Eles devem estar discutindo com os altos funcionários da Federação Zaft. Além disso, o céu está caindo e a Federação ainda está de pé, então não se preocupem. Zack se tornou uma crença nos corações dos humanos na Terra, então a maioria deles está disposta a confiar nele e, mais importante, eles se tornaram dependentes dele. Acontece que Zack, o soberano da Federação Zaft, não tem tempo para fazer uma declaração ao povo da Terra. Zack precisava investigar aquele buraco de minhoca imediatamente. Se o Império Alcanza lançasse um ataque tão repentino, seria muito difícil lidar com ele por um tempo. A força do Império Alcanza é definitivamente maior do que ele imaginava, não mais fraca. Ele não sabe quais armas avançadas serão reveladas neste ataque. Se o Império Alcanza tivesse encontrado uma maneira de lidar com as armas que ele usou na última guerra, eles não seriam capazes de lutar contra eles agora. Portanto, a prioridade máxima é detectar a situação do outro lado do buraco de minhoca, e nenhum acidente pode ser tolerado. Se o buraco de minhoca puder ser destruído antes de se formar completamente, todos ficarão felizes. Entretanto, como destruir o buraco de minhoca ainda precisa ser pesquisado. Zack atravessou o vazio novamente e foi diretamente até a vizinhança do buraco de minhoca para dar uma olhada mais de perto. Há leves flutuações espaciais ao redor do buraco de minhoca, e a força tecnológica necessária para um buraco de minhoca tão grande não é uma questão trivial. O espaço ao redor é distorcido pela posição gerada pelo gerador de buracos de minhoca do oponente. Neste momento, se uma nave de guerra fosse lançada no passado, ela certamente seria destruída por essa força espacial. Esse poder definitivamente não é trivial, e o reflexo no universo é refletido diretamente nos olhos de todos na Terra. Talvez seja isso que o Império Alcanza quer. Eles querem fazer com que todos os humanos na Terra entrem em pânico e os façam aceitar a morte. A última vez que o comportamento de Zack irritou Cais do Império Alcanza, essa pessoa deve ser uma figura central na civilização deles. Portanto, o que a Terra enfrentará é a ira dos altos escalões do Império Alcanza, e eles provavelmente enfrentarão o poder militar de todo o Império Alcanza. De acordo com o tamanho do buraco de minhoca atual, depois que ele estiver completamente formado, é inimaginável que frota enorme o Império Alcanza enviará para destruir a Terra. No momento, tudo o que Zack precisa é de tempo. A julgar pela velocidade com que este buraco de minhoca está se formando, ele deve ser capaz de preparar o que precisa até lá. Se o selar Iron Man for bem feito, ele certamente será capaz de repelir o inimigo com grande força. Se puder, ele quer até obter as coordenadas do Império Alcanza para atacá-los diretamente. Zack não se esqueceu da missão que lhe foi confiada pelo sistema de tecnologia cinematográfica. Se ele quiser ir mais longe, o Império Alcanza deve ser destruído. O Império Alcanza era um obstáculo em seu caminho de crescimento, então esta pedra teve que ser destruída com um trovão, apenas esperando que ele acumulasse poder suficiente. Jarvis, acelere a produção do selar Iron Man. Sim, senhor. Quero ver o que o Império Alcanza quer fazer? 10 gotas saíram do corpo de Zack. As gotas são as sondas espaciais da Trisolara no problema dos 3 corpos. Acontece que foi útil, mas dessa vez Zack não estava usando como uma arma, mas sim com seu verdadeiro propósito, coletar informações. 10 gotas foram rapidamente atiradas no buraco de minhoca e instantaneamente passaram pelo buraco de minhoca para outro universo. Presumivelmente, está a galáxia onde o Império Alcanza está localizado. Zack não sabe a que distância ela fica do sistema solar onde a Terra está localizada, mas ele sabia que precisava pisar naquele lugar. O Império Alcanza seria destruído.
Capítulo 377. Gotas capturadas. Zack usou as gotas para coletar informações do protótipo de buraco de minhoca e dar uma lição à frota do Império Alcanza. Através das gotas, Zack pode ver que há 8 máquinas gigantes no final do protótipo de buraco de minhoca, que são tão grandes quanto um planeta, liberando ondas eletromagnéticas no vazio. Isso faz com que o espaço ao redor flutue regularmente, e as 8 máquinas gigantes são, sem dúvida, os geradores de buracos de minhoca do Império Alcanza. O consumo de energia de uma máquina tão grande deve ser impressionante. Afinal, é impossível para o Império Alcanza ter um cubo cósmico inesgotável como Zack. Se não houvesse o cubo cósmico, a energia definitivamente se tornaria a maior preocupação de Zack, porque a Terra apenas começou, e não há capacidade de coletar recursos massivos, o que equivale a limitar seu desenvolvimento disfarçado. Felizmente, Zack obteve o cubo cósmico do sistema, então ele não precisa se esforçar muito para resolver o problema de energia. Ele só precisa se dedicar ao desenvolvimento de tecnologia. Na verdade, o importante na batalha entre as duas civilizações não são os soldados da outra, mas a carga e os grãos da outra. E é por isso que os antigos sempre gostaram de queimar os grãos do inimigo. Comida e grama equivalem à energia. Enquanto a comida e a grama forem perdidas, a eficácia de combate do oponente continuará a diminuir, e o sucessor ficará impotente. Enquanto a energia do Império Alcanza for cortada, esta guerra poderá ser eliminada. A razão pela qual Zack não destruiu os 8 geradores de buracos de minhoca à sua frente foi porque aquela coisa poderia ser completamente recriada. Com a força do Império Alcanza, levaria apenas 2 dias no máximo, e não ajudaria em nada. Mas desde que a fonte de energia para abastecer o gerador de buraco de minhoca seja encontrada, a fonte de energia de uma máquina tão grande definitivamente não será pequena. Se quiserem reunir energia suficiente por um tempo sem abalar os alicerces do Império, eles só podem desacelerar. Isso é muito mais difícil do que chamar um gerador de buraco de minhoca extra do depósito, afinal, a energia extra de um dispositivo tão grande não pode durar muito tempo. É tarde demais para alocar energia temporariamente, então Zack planeja destruir o banco de energia do gerador de buraco de minhoca com as gotas de uma só vez. Sem pressa, Zack enviou os Droplets para monitorar os 8 geradores de buracos de minhoca. As outras 2 Droplets tiveram que voar direto para a parte mais visível desta galáxia para investigar e se preparar. Não há nenhuma frota do Império Alcanza estacionada nas proximidades, presumivelmente. A outra parte não acredita que haja algo deste lado da Terra que possa passar pelo protótipo instável do buraco de minhoca. Então essas 2 gotas podem observar livremente tudo nesta galáxia. A partir da observação deles, Zack viu o alvo que o sistema lhe pediu para eliminar, o Império Alcanza. Um planeta repleto de brilho metálico surgiu nos olhos de Zack. Este planeta era diferente da Terra, e seu desenvolvimento tecnológico podia ser observado no universo. A enorme base de aço cobre metade do planeta e fica exposta no universo. Inúmeras naves espaciais e frotas vêm e vão neste planeta central, e o planeta inteiro está cheio de prosperidade. Sem Zack constantemente lançando novas tecnologias, a Terra inteira ainda pode estar no ponto de explorar o sistema solar, e ele não sabe quanto tempo levará para chegar a essa situação. Há muitos outros planetas ao redor do planeta central, mas cada planeta tem características diferentes. Parece ter se desenvolvido em uma civilização interestelar madura. Zack sondou diretamente o planeta com a maior energia com as gotas, então este planeta deve ser o planeta de energia mais importante no Império Alcanza. O resultado da detecção apontou para um planeta cercado por vários outros planetas, a capital do Império Alcanza. Isso só pode dar dor de cabeça para Zack. A proteção do planeta principal deve ser extremamente rigorosa, sem falar nas gotas. Mesmo que a menor coisa entre no alcance de detecção, não haverá nada a esconder. Até mesmo a atual força tecnológica de Zack pode atingir esse nível, sem mencionar o Império Alcanza, que é extremamente avançado tecnologicamente. Contanto que as gotas invadam dentro de um certo alcance, elas certamente serão descobertas pelo inimigo. Mas não importa o que aconteça, ele deve tentar, ou essa viagem será em vão. Zack mobilizou as 2 gotas para correrem em direção à capital do Império Alcanza e a outro planeta cujo armazenamento de energia só ficava atrás da capital na velocidade mais rápida. As características das gotas determinam sua letalidade, desde que essas 2 consigam invadir o núcleo do planeta para perturbá-lo. Então os 2 planetas se tornarão estáveis e no final, o colapso e a explosão do planeta ocorrerão naturalmente. Quando esses 2 planetas estiverem concluídos, o Império Alcanza certamente será humilde por um longo tempo. Ele já tem as coordenadas do Império Alcanza, e a Federação Zaft estará pronta para atacá-los. A disposição da Federação Zaft foi alterada de passiva para ativa imediatamente, e isso eliminou a situação de espancamento passivo. Zack controlou as gotas para acelerar, atingindo 10% da velocidade da luz fora do planeta-alvo, e rapidamente correu para os 2 planetas, com uma chance de perfurar ambos. Se esse movimento for bem sucedido, Zack rapidamente incitará as outras 8 Droplets a destruir o gerador de buraco de minhoca e retornar antes que o protótipo de buraco de minhoca se dissipe. Naquela época, o povo do Império Alcanza ficaria tão furioso que não teria para onde desabafar. Zack também queria expressar sua raiva e deixar claro para o povo do Império Alcanza que nem todo mundo é tão fácil de intimidar.
10% da velocidade da luz é muito rápido, tão rápido que as pessoas não têm tempo para reagir, mas as gotas pararam de repente assim que atingiram o escudo do planeta. As gotículas atingiram a velocidade da luz? Como podem estar paradas? Uma grande questão surgiu no coração de Zack. As gotas eram uma grande arma em suas mãos. Elas haviam sido brilhantes na guerra anterior, e o oponente não tinha poder para revidar. Como poderiam ainda estar no planeta agora? A situação não está certa. Zack rapidamente incitou as outras 8 gotas a atacarem os geradores de buracos de minhoca. Após os 8 geradores de buracos de minhoca não conseguirem emitir ondas eletromagnéticas, Zack deixou as gotas retornarem pelo protótipo de buraco de minhoca. Pouco antes do protótipo do buraco de minhoca desaparecer, ele recebeu a última imagem das 2 Droplets. Pessoas do Império Alcanza apareceram perto das gotas e as carregaram diretamente. O rosto de Zack estava cheio de surpresa. Ele ainda subestimava o Império Alcanza, pensando que os Droplets deveriam ser invencíveis no momento. Mas agora ele só consegue ver o Império Alcanza aprisionando seus Droplets e calmamente sendo levados embora. Isso significa que a Droplet foi contida pela outra parte, e a outra parte pode usar uma tecnologia para limitar suas ações. Capítulo 378. Prepare-se para a batalha. Esta tecnologia de contenção de gotículas só deve ser capaz de confinar um certo número delas dentro de um determinado alcance. Se um grande número de gotículas for preparado naquele momento, a outra parte ainda não deverá conseguir fazê-lo. Mas não importa, no último minuto ele destruiu o gerador de buracos de minhoca do Império Alcanza. Embora isso só possa atrasar 1 ou 2 dias, é muito melhor do que nada. O vórtice negro que paira sobre a Terra está lentamente desaparecendo e desaparecendo. Por um tempo, rumores se espalharam por toda a Terra de que o soberano estava tentando destruir esse vórtice negro e acabar com a conspiração do inimigo. O vórtice negro desapareceu, deve ser que o soberano repeliu novamente os alienígenas. Que tipo de alienígenas? Talvez o soberano tenha feito grandes invenções. Ele pode nos surpreender. Surpresa? Eu só quero uma vida segura e protegida agora. O aparecimento e desaparecimento repentinos do vórtice negro causaram uma discussão em larga escala entre as pessoas da Terra. Mas os líderes dos vários subestados e os altos funcionários da Federação Zaft sabem que as coisas não são tão simples. Zack atravessou o espaço e foi diretamente para a capital da Federação Zaft. Encontrou-se com os principais oficiais da Federação e informou Jarvis para convocar os líderes dos vários subestados para uma reunião na capital. Assim que a ordem de Zack foi recebida, os líderes dos vários subestados correram para lá. Esta foi a primeira reunião que ele convocou desde que se tornou o líder da Terra. Se eles não tiverem um bom desempenho e ofenderem Zack, não pense no subestado deles, afinal, a Terra é uma monarquia autocrática agora. Desde os tempos antigos, desobedecer ao decreto sempre foi uma acusação de decapitação, e agora o status de Zack não é diferente do de um imperador. A única diferença é que Zack está sempre liderando o caminho e se preocupando com todas as pessoas. A outra é que ele só tem 2 mulheres agora, uma é Grace e a outra é Gael. Não existe o enorme harém do antigo imperador, com 3.000 beldades. As pessoas que detêm o poder na Terra se reuniram ao mesmo tempo, esperando Zack começar a reunião. Agora que todos estão aqui, vamos começar a reunião. Sobre o vórtice negro, acho que todo mundo já viu. Todos os oficiais de alto escalão assentiram. O vórtice negro era tão visível que pairava no céu. Não era difícil vê-lo. Agora que Zack levantou essa questão, será que ele já descobriu alguma coisa? Ninguém falou nada, esperando Zack continuar. O vórtice negro é na verdade um protótipo de buraco de minhoca criado pelo Império Alcanza que invadiu o sistema solar da última vez. Ao ouvir isso, todos demonstraram pânico. Afinal, os danos que a frota estelar da destruição causou à frota galáctica da Terra da última vez ainda são vívidos. Se Zack não tivesse chegado a tempo, a Terra poderia ter sido destruída. Agora que o Império Alcanza criou um protótipo de buraco de minhoca tão grande, seus pensamentos foram revelados muito claramente. O Império Alcanza quer invadir o sistema solar novamente e depois atacar a Terra. Usei as gotas para sondar o Império Alcanza através do buraco de minhoca protótipo, mas nada foi detectado. Então pedi que entrassem e chegassem ao Império. Ordenei que 2 deles atacassem o planeta principal, mas foram capturados. No final, só me restou abandonar as 2 gotas, destruir os geradores de buraco de minhoca e então recuar. Embora esse processo seja apenas uma frase curta, ele contém muitas informações. A arma que Zack usou para atacar a frota estelar da destruição do Império Alcanza foram as gotas. Agora que o Império Alcanza pode aprisionar essa arma, a Terra estará em crise novamente? Zack é a única esperança da Terra. Mas, felizmente, Zack destruiu o gerador de buracos de minhoca do Império Alcanza quando estava evacuando o protótipo de buraco de minhoca, o que poderia atrasar o oponente por um tempo. Embora eu tenha destruído o gerador de buracos de minhoca da outra parte, espera-se que isso só atrase o tempo da outra parte por 2 ou 3 dias, no máximo. E convoquei todos aqui hoje para dizer que a Terra está se preparando para a guerra e que acelerarei a construção de tecnologia capaz de resistir ao Império Alcanza. Que esses recrutas atinjam os padrões de aptidão física dentro do prazo. Somente quando a aptidão física desses soldados estelares atinge o padrão, eles podem pilotar a nave espacial ou até mesmo o Homem de Ferro estelar, e desempenhar alguns papéis menores.
Durante esse período de preparação, tudo o que eles precisam fazer é fortalecer seu condicionamento físico e realizar exercícios repetidos no mundo virtual online. Caso contrário, a Federação ZAFT não ousará usá-lo facilmente para soldados que não tenham experimentado. Felizmente, a realidade virtual é a mesma que a realidade. Esses soldados podem aumentar rapidamente sua experiência de combate real. A maior parte da atenção dos líderes de alto escalão sentados abaixo ainda está na primeira frase. A força do Império Elkanza é realmente extraordinária. Zek já destruiu o gerador de buracos de minhoca do outro grupo e, no final, só pode atrasar o outro grupo por 2 ou 3 dias. Isso significa que depois de 2 ou 3 dias, o enorme vórtice negro aparecerá novamente sobre a Terra. Naquela época, a Terra será exposta novamente à ameaça do poder de fogo do Império Elkanza, e as pessoas entrarão em pânico novamente, que é o que elas não querem ver. Quando o vórtice negro reaparecer, você deve pensar em um bom discurso para evitar o pânico entre as massas. Este assunto ficará por sua conta. Todos os altos funcionários expressaram seu compromisso com isso. A estabilidade da Terra é a principal prioridade. Mesmo que não lutem contra os alienígenas antes da guerra, ainda precisam lidar com o caos interno primeiro. Assim como da última vez, sob ameaça de morte, havia um caos de crimes por toda a Terra, o que Zek jamais permitiria que acontecesse. Senhor, o protótipo do buraco de minhoca foi gerado novamente. O quê? Como pode ser tão rápido? O protótipo do buraco de minhoca é o vórtice negro. Zek levou todos os executivos de alto escalão até a enorme janela do chão ao teto do salão de conferências. Ali ele podia ver claramente o enorme vórtice negro reaparecendo no céu azul. O vórtice negro que apareceu novamente era ainda mais assustador do que antes. O mais importante é que Zek acabou de dizer que o vórtice negro não aparecerá novamente depois de 2 ou 3 dias, mas ele apareceu novamente agora. Isso prova que a força do Império Elkanza excede até mesmo as expectativas de Zek, e o Império está bem preparado desta vez. Mesmo que Zek tenha destruído os 8 geradores de buracos de minhoca gigantes, a outra parte restabeleceu o protótipo de buracos de minhoca em um período de tempo tão curto. Obviamente, eles estavam bem preparados, e um novo gerador de buracos de minhoca foi implantado imediatamente após a destruição. Como explicarei às pessoas agora que o vórtice negro reapareceu depois de desaparecer? Qualquer um com um pouco de cérebro pode adivinhar. O perigo está chegando. Capítulo 379. Kaiz está de volta. O vórtice negro reapareceu no céu após um breve desaparecimento, e os principais oficiais da Federação ZAFT na região de Zanarkand ficaram todos surpresos. A expressão de Zek também era um pouco feia. Desta vez, o Império Elkanza estava obviamente preparado, caso contrário, seria impossível aprisionar suas 2 gotas ali. A razão pela qual as 8 droplets restantes conseguem destruir os 8 geradores de buracos de minhoca e retornar ao sistema solar em segurança é porque o espaço próximo aos geradores de buracos de minhoca é instável, e o Império Elkanza não pode usar a tecnologia para aprisionar as droplets ali. Mas pensando dessa forma, Zek sabia que suas droplets provavelmente seriam descobertas pela outra parte assim que passassem pelo protótipo de buraco de minhoca. Se um buraco de minhoca puder ver a frota do outro lado, Zek definitivamente controlará os droplets para destruir a frota do outro lado, o que é obviamente esperado pelo Império Elkanza. Dessa forma, a exploração do protótipo de buraco de minhoca por Zek foi um fracasso completo. Basicamente, ele não encontrou nada e perdeu 2 droplets. No entanto, Zek não está preocupado. Mesmo que as gotas estejam limitadas, ele ainda possui outras tecnologias para lutar contra o Império Elkanza, então não está nem um pouco preocupado com o que eles prepararam. Na visão de Zek, isso não passa de demonstrações do Império Elkanza contra a Federação ZAFT. Pela experiência anterior de Zek atacando o planeta do oponente, toda a trajetória da atividade foi prevista pelo oponente. Isso realmente deixou Zek desconfortável. Zek não falou no salão de conferências da região de Zanarkand, e outros altos funcionários ficaram em silêncio e não ousaram falar. Mas o vórtice negro do lado de fora da janela era como uma espada pairando sobre a terra, forçando-os a reagir. Zumbido. Um som de corrente elétrica vinha da tela grande na sala de conferências, mas todos estavam perto da janela e ninguém controlava o computador. Como a tela podia emitir um som inexplicável? Olá, povo da Terra! Um alienígena com uma cabeça de mercúrio brilhante e uma linda roupa de metal apareceu na tela. Senhor, um sinal alienígena invadiu todos os dispositivos eletrônicos da Terra. Estou resistindo, mas levará pelo menos 26 horas para bloquear a outra parte. Jarvis, não resista, ouça o que ele tem a dizer. O alienígena à sua frente é o superior do grupo de alienígenas que invadiu o sistema solar antes, e também o executivo de alto nível do Império Elkanza que ameaçou Zek da última vez, Kaiz. Kaiz usou o buraco de minhoca para transmitir diretamente sinais eletromagnéticos e invadiu todos os equipamentos de comunicação eletrônica na Terra. Parece que restaurar o buraco de minhoca tão rapidamente não é suficiente para satisfazer seu desejo de aterrorizar os humanos. Desta vez, a conexão direta com todos os equipamentos de comunicação da Terra deve ser para declarar guerra e adicionar um pouco de intimidação para tornar o ambiente doméstico caótico primeiro. Os alienígenas são a essência de uma guerra profunda, deixando o inimigo tímido antes de lutar e, se atacarem novamente, certamente serão invencíveis.
A frequência da voz de Kais era desagradável, como se pudesse ser inserida diretamente na cabeça de um ser humano. Embora causasse dores de cabeça, cada palavra e frase podia ser ouvida com muita clareza. Neste momento, todos os seres humanos na Terra estão olhando atentamente para os dispositivos eletrônicos ao seu redor. De acordo com os seus padrões terrestres, eu sou o general do Império Alcanza. Agora eu, o Império Alcanza, lancei oficialmente um ataque à Terra. Não importa o que façam, resistam ou não, a Terra se tornará o território do Império Alcanza. E vocês, insetos estúpidos, se tornarão os despojos do grande general Kais. Espere, de acordo com o tempo calculado pelos seus insetos terrestres, levará no máximo meio mês antes que meu buraco de minhoca esteja completamente construído. E então você poderá apreciar plenamente o poder do exército do Império Alcanza. Não se preocupem, não vou matar vocês de raiva desta vez, mas escravizar todos vocês humanos, para alimentar meus bichinhos. Ha 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 ha. Tudo por causa do seu líder idiota, que ousou desafiar a majestade de Kais. Agora você acompanhará seu líder idiota para suportar minha ira. Antes disso, convido você a assistir uma coisa. Assim que a câmera girou, uma imagem do universo foi exibida na tela. Olhando para esta imagem, Zack podia sentir que esta era a parte de trás do planeta capital do Império Alcanza que ele tinha visto antes. Mas, diferente do vazio anterior, desta vez, um grande número de naves de guerra estava estacionado atrás do planeta capital. Cada uma dessas naves de guerra é tão grande quanto um planeta, e é uma nave de guerra de nível planetário, muito maior do que as naves-mãe construídas por Zack antes. Além disso, esses navios de guerra são completamente diferentes da Estrela da Morte anterior, e parece que o nível é mais alto que o dela. Se a última frota estelar de destruição era uma equipe de reconhecimento, então esta frota está definitivamente no nível de um exército regular. Se você imaginar que a frota estelar de destruição já teve um raio trator, então as armas nessas naves de guerra não devem ser uma questão trivial. Veja, meu exército está pronto para avançar. Espero que você possa satisfazer minha frota. Além disso, este planeta tem aproximadamente o tamanho da sua Terra, então vou deixar você sentir o poder da tecnologia do Império Alcanza com antecedência. A tela foca em um planeta que se parece com a Terra, mas sem vida. Também deveria ser uma estrela morta. Um navio de guerra partiu da frota do Império Alcanza, com um cano de canhão exposto no navio. Um facho de luz ofuscante saiu da boca do foguete e atingiu o planeta diretamente. O planeta pareceu engolir o facho. Com exceção de um buraco negro na superfície do planeta, não houve resposta. As pessoas quase riram quando viram. O Império Alcanza está se dando um tapa na cara? Mas 3 segundos depois, os sorrisos dessas pessoas congelaram em seus rostos, e o planeta na tela de repente começou a tremer violentamente, seguido por uma enorme explosão. Este poder. As pessoas na Terra estão em silêncio neste momento. O Império Alcanza acaba de disparar um tiro à vontade, explodindo diretamente este planeta que não é diferente do tamanho da Terra. A Terra também terá um fim segundo este cânone? A resposta é sim. Segundo este cânone, a Terra não tem razão. Venham ver. Que tipo de desastre vocês vão encontrar desta vez? A provocação de Kais causou preocupação no mundo todo. Os alienígenas conquistaram todos os dispositivos eletrônicos da Terra, e já faz muito tempo que o controle dos dispositivos eletrônicos não foi recuperado. Basta ver que a força científica e tecnológica deste Império Alcanza deve ser maior que a da Terra. O autoproclamado General Kais, que pode afetar as pessoas da Terra apenas com sua voz. Capítulo 380. Decomposição de gotículas de água. Quando o buraco de minhoca estiver completamente construído, o exército do Império Alcanza avançará para o sistema solar, e os humanos da Terra serão definitivamente saqueados por Kais. Além disso, esse alienígena com cabeça de mercúrio parece muito feroz, e suas palavras revelam sua determinação em acabar com todos os seres humanos na Terra. A frota que finalmente foi mostrada aos seres humanos na Terra, aquele canhão dissuasor, tocou profundamente o coração das pessoas. Pensando que quando a Terra for derrotada, todos os seres humanos serão escravizados por este general do Império Alcanza chamado Kais. E o fim é que os seres humanos se tornarão o alimento que os alienígenas mantêm em cativeiro para alimentar seus animais de estimação. A partir daí, os seres humanos viverão uma vida sem qualidade de vida, podendo ser dizimada a qualquer momento. É difícil imaginar tal fim, e a condição humana será terrível. No vídeo, Kais, o general do Império Alcanza, também tentou provocar o relacionamento entre Zack e os seres humanos na Terra, dizendo sem rodeios que Zack provocou essa guerra, tentando colocá-lo no lado oposto do povo. Mas a provocação desajeitada de Kais pode ser percebida, basta pensar profundamente. Se a última guerra não tivesse acontecido para que Zack se apresentasse, a Terra já teria caído. Portanto, a posição de Zack no coração dos humanos da Terra não é menor que a do Sol no sistema solar. É completamente impossível mudar a posição do Sol. O que você acha da declaração de guerra do Império Alcanza? Acho que a outra parte está só blefando. Da última vez que ele foi derrotado por Zack, a frota deles foi aniquilada. Se você quer que eu diga, ignore completamente a declaração da outra parte. Ele também disse que ainda falta meio mês para que o buraco de minhoca esteja completamente construído. Devemos reunir recursos globais dentro de meio mês para nos prepararmos o máximo possível para a guerra. Em segundo lugar, em vez de pensar de forma descontrolada, devemos nos preparar.
das 6 naves Estrela da Morte intactas fornecidas por Zek anteriormente, o Instituto de Pesquisa obteve alguns resultados que podem ser usados para atualizar os modelos originais dos navios de guerra. Zek ficou aliviado ao ouvir os discursos de vários executivos de alto escalão. Embora ainda houvesse alguns um pouco piores, a maioria dos executivos de alto nível tinha alto QI. Dessa forma, quando Zek não sabia como clonar os Droplets, ele deixou os assuntos da Federação Zaft para essas pessoas desenvolverem, e ele pôde fazer pesquisas com tranquilidade. Diante dessa ameaça, todos ainda estão dispostos a acreditar e confiar nele. Por isso, ele quer tranquilizar a todos. Sim, pessoal, não entrem em pânico, a outra parte está tão confiante que nos contou diretamente a hora do ataque, e também demonstrou uma certa força. Não posso ter vergonha deles. Vou lhes dar uma surpresa em meio mês. Sim, majestade. Eles pensaram que esse era o fim do assunto, e todos anunciaram o discurso de Zek para toda a Terra, o que foi o suficiente para tranquilizar os corações do povo. Mas a tela que estava fora de vista ligou novamente, e o alienígena chamado Kais apareceu na tela novamente. Foi uma longa espera, terráqueo. Eu estava com pressa agora, então fiz alguns preparativos. Kais acenou, e um alienígena de aparência semelhante apresentou uma caixa de metal atrás dele. Esses alienígenas parecem os mesmos, não importa a aparência, e não conseguem dizer quem é quem. No entanto, Kais só apareceu uma vez e a decoração em seu corpo parecia muito reconhecível, então ele foi reconhecido por todos à primeira vista. A tela estava apontada para a caixa de metal, mas a voz do general do Império Alcanza ainda permanecia nos ouvidos das pessoas. Todos os seres humanos na Terra ficaram olhando para a tela de equipamentos eletrônicos, apesar do desconforto. Kais definitivamente não ficou sem rumo quando tirou esta caixa. Mas no momento em que Zek viu a caixa, ele provavelmente adivinhou o que havia dentro. Antes do protótipo do buraco de minhoca desaparecer, a última imagem das 2 Droplets aprisionadas era de que os alienígenas do Império Alcanza apareceram perto delas com uma caixa de metal e as coletaram. Então a caixa que apareceu na tela era a caixa de metal que continha suas gotas. Agora Kais tirou a caixa, nada mais do que continuar a atacar as crenças dos seres humanos na Terra. Na verdade, embora os seres humanos estivessem preocupados depois de ouvir que o Império Alcanza havia declarado guerra antes, isso não chegou ao ponto de causar pânico. Todo mundo acredita em Zek. Aliás, grande parte do motivo é que ele impulsionou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na Terra até o ponto em que estamos hoje. Por outro lado, as gotas usadas por Zek na última guerra brilharam intensamente. Pode-se dizer que as estrelas da morte do Império Alcanza foram completamente derrotadas pelas gotas de Zek, e as estrelas da morte que enchiam o céu foram destruídas sem nenhum esforço. Muito do que faz com que muitas pessoas se sintam à vontade se deve, na verdade, à sensação de segurança que o Droplet traz a todos. O Império Alcanza decidiu eliminar os Droplets neste momento. Será que eles encontraram uma maneira de destruí-los? Zek sabia que embora as gotas fossem invencíveis na verdade, elas eram a coisa mais básica no problema dos 3 corpos. Mais tarde, haveria muitas maneiras de destruí-las. Mas o Império Alcanza não é uma dessas civilizações no problema dos 3 corpos. Você deve saber que no mundo antes da passagem de Zek, muitas pessoas acreditavam que a civilização cósmica no problema dos 3 corpos poderia ser chamada de civilização de nível divino. E o atual Império Alcanza obviamente não pertence a essa categoria, então ele também está ansioso para ver que truques eles farão. Esta é a arma do seu líder da Terra, algo como uma gota d'água. Deve ser por isso que você está tão confiante. Mas não se preocupe, continue observando. A caixa de metal na tela foi aberta por Kais, e uma coisa em forma de gota d'água apareceu na caixa. Após a última batalha, a Terra também teve um relatório detalhado sobre os Droplets que brilharam na guerra. Após obter o consentimento de Zek, ele também fotografou a aparição dos Droplets para publicidade em toda a rede. É justamente porque uma guerra acabou de terminar que as pessoas precisam urgentemente de algo assim para se estabilizarem. As gotículas são naturalmente a primeira escolha para estabilizar o coração das pessoas. Por isso, Zek's Droplets foi levado às telas do mundo todo. As pessoas têm um novo conceito de que as gotículas são indestrutíveis e que qualquer coisa na sua frente é tão frágil quanto papel. Se o Império Alcanza atacar novamente, ele definitivamente será derrotado pelo Droplet, e não representará nenhuma ameaça à Terra. É isso que as pessoas pensam e é por isso que elas não entraram em pânico antes. Agora é diferente. Os alienígenas na tela os eliminaram diretamente, o que significa que as gotas do Zek foram levadas pelos alienígenas em algum momento. As pessoas começaram a se sentir vagamente inquietas, simplesmente porque as gotas estavam imóveis, expostas à ameaça dos alienígenas. Assim como os alienígenas invadiram o sistema solar antes, destruíram todas as suas naves-mãe e atingiram a Terra em cheio. Naquela época, Zek não havia aparecido, e tudo o que eles podiam fazer era esperar impotentes pela morte. As gotas agora são as mesmas de antes, sem o menor movimento. Abra os olhos e observe. Capítulo 381, Armas de Antimatéria. Kais esticou seus tentáculos, pegou as gotas e as colocou em uma pequena mesa de metal. É como colocar uma pérola em um castiçal. Então, um escudo translúcido foi erguido sobre toda a área, e uma torre com som tecnológico surgiu do chão. O cano foi apontado diretamente para as gotas na pequena mesa. Arma de antimatéria pronta, fogo.
Um pedaço de munição voou para fora do cano, e nesse momento toda a imagem ficou em câmera lenta. E todos na Terra puderam ver claramente a munição se aproximando lentamente das gotas. Na foto, o espaço em frente à munição está levemente distorcido. Eles não sabem quantas vezes Cais retardou esse processo, e as pessoas estão atormentadas. A gota é uma arma para proteger a Terra, e agora todos estão assistindo enquanto ela enfrenta o experimento do Império Elkanza. Na verdade, muitas pessoas já têm palpites em seus corações. Os habitantes do Império Elkanza ousam transmitir tal imagem diretamente. Obviamente, eles só ousam transmiti-la quando têm certeza de que podem causar dano às gotas. Caso contrário, se os Droplets ainda estivessem ilesos até então, as manifestações pré-guerra do Império Elkanza teriam o efeito oposto. Em vez disso, os humanos terão mais moral por causa da força das gotas. Todos estavam relutantes em pensar sobre esse aspecto, e ainda tiveram que rezar em silêncio, esperando que as gotas pudessem resistir ao ataque do oponente. Mas não saiu como o esperado. No momento em que a munição tocou a gota, uma camada de ondulações brilhou naquele espaço, e a gota, junto com a mesa abaixo, foi completamente aniquilada. As Droplets foram completamente aniquiladas por essa munição, sem deixar vestígios. Até mesmo a mesa de metal abaixo ficou com um arco circular. Essa munição destruiu diretamente tudo dentro do alcance da explosão, mas o dano ainda foi muito concentrado e não feriu nada fora do alcance da explosão. Esta é a arma de antimatéria nas mãos do oponente. Ouvir o nome significa eliminar diretamente a matéria deste mundo. Em última análise, as gotículas nada mais são do que substâncias com fortes interações. Enquanto forem substâncias, não podem escapar do poder desta arma de antimatéria. A menos que a densidade da matéria exceda o limite de dano desta arma de antimatéria, ela não pode sobreviver a este ataque. Na análise final, esta arma de antimatéria não é tão boa quanto a arma de destruição planetária de um tiro mostrada pelo Império Elkanza, mas o dano da arma de antimatéria é muito concentrado. A menos que o Império Elkanza consiga desenvolver uma arma de antimatéria de alto rendimento, o que é absolutamente impossível, então é como uma bomba instável. Zack não esperava que o Império Elkanza não só conseguisse aprisionar as gotas, como também encontrasse uma maneira de destruí-las. Parece que a ideia de construir um grande número de gotas era desnecessária. Entretanto, Zack sabia que não tinha apenas o trunfo das gotas na mão. Este é o maior trunfo da sua terra, não é? Deu-lhe a confiança para desafiar a majestade do Império Elkanza? Agora ele está completamente destruído diante dos seus olhos. Afinal, essa coisa em que você confia não é uma sonda espacial de interação forte? Entre as armas com as quais meu exército está equipado, há armas de antimatéria que podem facilmente destruir suas orgulhosas armas. Você se sente desconfortável agora que as armas das quais você dependia para viver foram destruídas tão facilmente? Hahaha. Terráqueos idiotas, aguardem o julgamento do meu Império Elkanza. Vejo vocês no campo de batalha. Neste ponto, o Império Elkanza cortou completamente o controle de equipamentos eletrônicos na Terra, e tudo voltou ao normal. No entanto, aqueles que assistiram à transmissão ao vivo não poderão retornar ao normal. As gotas se tornaram o consolo nos corações das pessoas antes. Ninguém desconhece essa arma que destruiu todas as naves de guerra da Estrela da Morte na última guerra. Tanto é que os Droplets têm seu status atual no coração das pessoas, proporcionando-lhes muita segurança. Agora que as gotas estão na frente deles, destruídas pelas armas antimateriais do inimigo, a esperança da maioria das pessoas é destruída junto com elas. Se o Império Elkanza atacar novamente, Zack conseguirá inventar novas armas para salvar suas vidas? A sala de conferências ficou em silêncio novamente. Ninguém ousou perturbar Zelle. Ele olhou para o vórtice negro no céu e ficou imóvel perto da janela. Ei, Yvette, você também viu a transmissão ao vivo desse alienígena. Ainda falta meio mês para os alienígenas atacarem a Terra, e o outro lado conseguir destruir as gotas. Como podemos lutar essa batalha? Você deveria acreditar no Zack, ele definitivamente será capaz de acabar com todos esses alienígenas novamente. Eric, você ainda é jovem. Desta vez, o ataque à Terra é feito pelo exército regular dos alienígenas, ao contrário da última vez. Irmão Guogo, não sou tão jovem assim. Tudo o que podemos fazer agora é acreditar em Zack. Ele certamente nos protegerá. Yvette, cuide do seu irmão. O que temos que fazer agora é não esperar a morte, já que ainda temos meio mês de vida, os irmãos vão se unir para votar, arrumar umas meninas e viver essa metade bem. Certo, Gax, vou te ouvir, você sabe que não tenho nenhuma esperança para o Zack. No entanto, é inconveniente levar seu irmão com você. Afinal, as palavras do seu irmão são só Zack isso, Zack aquilo, e não é fácil seguir alguns irmãos. O jovem chamado Jill franziu a testa, colocou toda a comida da casa no depósito e então trancou seu irmão mais novo, Eric, lá dentro. Desculpe, irmão. Voltarei todos os dias para lhe trazer comida deliciosa. Há tablets e computadores para você, e há jogos independentes neles. Você pode jogar e esperar que eu volte. Yvette desligou a internet em casa e saiu com gás. Os seres humanos sempre tiveram medo do fim do dia, e alguns escolheram o hedonismo. Deleitar-se com este último tempo, para ser franco, é um prazer criminoso. Eles saqueiam os interesses dos outros e constroem sua felicidade em cima da dor dos outros. De qualquer forma, aos olhos deles, a Terra tem meio mês de vida restante. Nessa época, todos não se tornarão bichos de estimação alienígenas, mas sim suas rações.
Mesmo que seus crimes fossem expostos naquela época, quem os puniria? Mas enquanto eles puderem viver uma vida boa nesse meio mês, eles poderão viver uma vida de roupas de brocado, comida de jade, abraçando-os uns aos outros. E mesmo que a Terra seja governada por alienígenas, eles também ganharão dinheiro. A flor de peônia morreu, e era romântico ser um fantasma. Eles queriam sequestrar algumas meninas e satisfazer seus desejos animais causados pelo medo. Capítulo 382. Escapismo. Senhor, a taxa de criminalidade na Terra aumentou repentinamente. E muitas pessoas começaram a cometer crimes por causa da teoria do juízo final espalhada pela transmissão ao vivo do Império Alcanza. A voz de Jarvis quebrou a atmosfera congelada do salão de conferências regional de Zanarca, e todos os executivos de alto escalão deram um suspiro de alívio. Eles não conseguiam entender a atitude do jovem líder da Federação ZAF diante deles. O Império Alcanza havia declarado guerra e destruído suas armas diante de toda a humanidade. Como a Federação ZAF deve responder agora? Todos os altos executivos têm uma grande dúvida em seus corações. Grace viu que Zack havia se desviado de seus pensamentos anteriores, então ela se adiantou para fazer perguntas a todos. Meu senhor, como devemos lidar com o ataque do Império Alcanza? Especialmente neste semestre. Grace também usava títulos honoríficos nessas ocasiões, e os dois só se comunicavam de forma mais íntima em momentos privados. Outros também olharam para Grace com gratidão. A líder da região da Fênix é a mulher de Zack, e se ela fizer perguntas, não o irritará. Se outra pessoa perguntar, Zack inevitavelmente sentirá se os executivos de alto escalão ainda conseguem resistir à desconfiança dos alienígenas. Ordem ao mundo em primeiro lugar. A Terra entra no modo de preparação de primeiro nível e proíbe estritamente atos criminosos, independentemente da gravidade do crime. Se forem capturados, todos serão executados e as famílias dos criminosos serão acolhidas. Depois de ouvir essa ordem, todos pareceram sentir a determinação de Zack, mas tiveram que fazer algumas perguntas. Meu senhor, o que devemos fazer? Por que não fugimos? A frota espacial que eles enviaram desta vez está mais forte do que antes. Não podemos vencer. Os humanos só terão chance de sobreviver se escaparem do sistema solar. A tecnologia da Terra não é tão fraca quanto costumava ser e agora é totalmente capaz de escapar do sistema solar. Além disso, a nave-mãe colhedora construída por Zack não tem apenas um sol artificial, mas também comida instantânea e energia ilimitada. Os humanos podem viver na nave-mãe até que um planeta habitável seja encontrado fora do sistema solar, e então eles podem completar sua imigração. Este projeto não é grande nem pequeno, mas é totalmente viável concluí-lo em meio mês. Além disso, com as invenções tecnológicas de Zack, se eles deixassem o sistema solar em meio mês, já poderiam estar a anos-luz de distância. Nessa altura, se o exército do Império Alcanza chegasse ao sistema solar a partir do buraco de minhoca, encontraria apenas uma galáxia vazia. Tal plano pode proteger completamente os humanos da Terra e também fazer com que o Império Alcanza não ganhe nada. Para os altos funcionários da Federação ZAFT, este é, sem dúvida, o melhor plano. Portanto, todos os altos funcionários presentes, até mesmo Grace, defenderam a fuga. 36º estratagema: se tudo mais falhar, recue. Às vezes, é uma tática escapar quando você sabe que está perdido, descansar em outros lugares e então revidar quando a força tecnológica ultrapassar o Império Alcanza. Enquanto o Império Alcanza for derrotado, não há nada do que se envergonhar, afinal, os livros de história são sempre escritos pelos vencedores. Aqueles que são derrotados só podem sobreviver e não têm qualificações para escrever história e cantar louvores. Portanto, é sem dúvida um método muito bom para todos os seres humanos fugirem para fora do sistema solar, o que pode não apenas preservar a força, mas também evitar desastres. Quando Kais liderou o exército do Império Alcanza para fora do buraco de minhoca, os humanos já teriam migrado para fora do sistema solar. Eles não conseguiam imaginar se Kais, que tinha uma cabeça de mercúrio, ficaria tão furioso a ponto de explodir. Mas eles não sabiam que se a Terra se afastasse, a velocidade do desenvolvimento tecnológico seria significativamente menor. A tarefa atribuída a Zack pelo sistema vinculado é destruir o Império Alcanza. Se ele decidir recuar, a data de conclusão dessa tarefa será adiada indefinidamente. Zack não permite isso de forma alguma, caso contrário, seu crescimento será prejudicado. Na verdade, isso beneficiará a Terra a curto prazo, mas a longo prazo, sem seu apoio técnico, o desenvolvimento tecnológico da Terra certamente entrará em um gargalo. Então, querer destruir o Império Alcanza depois disso é um completo absurdo. Além disso, Zack não achava que perderia sem as gotas. O Império Alcanza havia criado navios de guerra e armas mais avançados? Quando o inimigo está progredindo, ele também está progredindo. E todas as informações que Alcanza tem sobre a Terra são enviadas de volta antes da destruição da Frota Estelar da Destruição. O arrogante general do Império Alcanza, Kais, também expôs sua frota aos olhos da humanidade. A assimetria de informações deixou Zack mais confiante. Meu senhor, qual é a sua decisão? Todos os altos funcionários presentes na sala de conferências estão ansiosos por isso. Se Zack concordar, eles podem imediatamente providenciar a imigração de pessoas de todo o mundo. De qualquer forma, a nave-mãe da colheitadeira já foi consertada e pode ser acionada a qualquer momento. E tudo nela é completo. E tudo na Terra pode ser completamente descartado. Pessoas comuns não precisam trazer nada, basta embarcar na nave de transporte e entrar na nave-mãe.
mas Zack respondeu sem hesitar. Espere. Ao ouvir a resposta de Zack, Grace precisa olhar para ele. Seu marido deve ter um jeito de proteger a Terra. Desde que ela reencontrou Zack e se apaixonou por ele, ele nunca a decepcionou. Outros executivos de alto escalão não pensam assim. Todos defendem a fuga, afinal. A força demonstrada pelo Império Alcanza não está nem um pouco a salvo de uma forte resistência. Foi preciso muito esforço para controlar os dispositivos eletrônicos em toda a Terra através do protótipo de buraco de minhoca para demonstrar isso à humanidade. Isso sem dúvida mostra sua determinação em massacrar a Terra, e então pense na insistência de Kais de que humanos serão transformados em ração para animais de estimação, aparentemente querendo criar medo nos humanos e causar um colapso mental antes que a guerra comece. A destruição do espírito é a mais cruel, e desta vez o Império Alcanza está completamente apegado à ideia de escravizar os seres humanos. Mas agora o líder supremo da Federação Zaft, Zack, a vontade suprema da monarquia autocrática, já tomou uma decisão. Todos devem obedecer, não há espaço para negociação. Mesmo que todos, exceto Grace, não entendessem por que Zack desistiu do plano que parecia ser o mais seguro para os seres humanos no momento, ele escolheu esperar. Eles também devem seguir sua decisão. Como Zack tem a autoridade suprema de toda a Federação Zaft, ele tem direitos absolutos, então outros não podem refutá-los. Muitos significados podem ser analisados por essa palavra, mas eles só podem acreditar que Zack tem certeza sobre a guerra em meio mês, não apenas por impulso. Os incidentes criminosos que estão acontecendo em vários lugares agora, assim como a transmissão ao vivo da declaração de guerra ao Império Alcanza, todos precisam ser tratados pelos altos funcionários da Federação Zaft. Zack disse para eles esperarem, mas eles não podiam responder às pessoas daquele jeito. Por um tempo todos os equipamentos de comunicação na Terra foram controlados novamente, mas desta vez o controlador era a Federação Zaft. Capítulo 383. Espere. Declaração da Federação Zaft. As pessoas não precisam entrar em pânico por causa da ameaça alienígena. O líder da Terra, Zack, disse que o Império Alcanza não é algo a temer. Na próxima quinzena, a Terra entrará em período de preparação para a guerra. Se alguém ousar praticar qualquer atividade criminosa dentro de um mês, será condenado à morte. É preciso dizer que esse decreto é muito rigoroso, mas não há dúvidas de que é uma política especial em tempos de guerra, e tem sido assim desde os tempos antigos. Em tempos de paz, tudo bem se você falar bobagens ou cometer um pequeno erro, desde que você o corrija. Mas em tempos de guerra, um pequeno problema pode levar a um grande desastre. Se as leis da guerra não forem aplicadas, o planeta inteiro será uma bagunça e será impossível controlar a situação. Entretanto, assim que as leis de guerra foram implementadas, todos os seres humanos na Terra se acalmaram instantaneamente. Eles perceberam que a Federação Zaft ainda acreditava firmemente em Zack, e não havia necessidade de se preocupar com a segurança depois de meio mês. Até mesmo a estratégia de fuga apareceu em suas mentes, então era impossível para os altos funcionários da Federação Zaft não pensarem nisso. Como essa direção não foi adotada, isso prova que Zack, o líder da Terra, abandonou essa direção. Zack não tinha a menor intenção de escapar. Estava obviamente preparado, então não precisava se preocupar. O céu está caindo, mas Zack continua de pé. Se a Terra for destruída, ele será o que mais sofrerá. Pessoas comuns não têm absolutamente nenhum motivo para se preocupar com isso. Depois que Zack ordenou, esperem a todos os executivos de alto escalão no salão de conferências, ele rompeu o vazio e foi embora. De acordo com seu hábito evasivo, ele deve estar pesquisando novamente. Zack não ficou parado e quando saiu, ele parecia como sempre, com uma expressão calma no rosto. Mas o problema de pacificar as pessoas tinha que ser resolvido rapidamente. Então surgiu o dispositivo de comunicação eletrônica que mais tarde controlou o mundo e pacificou toda a humanidade. A Terra acaba de ser unificada, e o monarca da Federação Zaft está ocupado. Como Zack poderia não se importar com sua terra e seu povo? Jarvis, como vai o selar Iron Man? Os olhos de Zack brilharam. O Homem de Ferro Estelar era, sem dúvida, seu grande trunfo. E ele podia prever a expressão do exército do Império Alcanza liderado por Kais quando vissem o Homem de Ferro Estelar. Senhor, os materiais foram preparados e estão sendo reunidos. Vamos ver. Zack ficou um pouco animado ao pensar no Homem de Ferro Estelar à sua frente. Nem mesmo Tony Stark, que criou o Homem de Ferro, imaginaria que seu Homem de Ferro pudesse atingir tal nível. O rosto de Zack estava cheio de orgulho, e ele sentiu como se tivesse realizado um feito. Combinando duas tecnologias de mundos diferentes para criar o Homem de Ferro Estelar que superava em muito as duas tecnologias. Se alguém tirasse uma foto dessa cena ao lado dele e depois enviasse a aparência de Zack para a internet, as pessoas do mundo todo poderiam ficar tranquilas. Afinal, a expressão de Zack não demonstra que ele esteja preocupado com a batalha que acontecerá dali a meio mês. Ele veio para a base para a construção do Homem de Ferro Estelar, que fica muito longe da Terra, porque muitos planetas mortos são necessários para sua construção. Muitos planetas mortos foram obtidos de fora do Sistema Solar. Então eles escolheram um local fora do Sistema Solar como base para a construção do Homem de Ferro Estelar. Quando chegou lá, Zack já tinha visto vários Homens de Ferro Estelares reunidos. Assim que essa coisa aparecer, acho que Kais do Império Alcanza vai querer voltar imediatamente, certo?
Senhor, por que o Senhor não traz de volta um homem de ferro estelar e o mostra às pessoas para que elas possam se estabelecer? Zek queria muito trazer alguns homens de ferro estelar completos para seu povo ver. A frota do exército regular exibida pelo Império Alcanza simplesmente não era suficiente. No entanto, Zek não fez isso. Primeiro, ele não precisava sacrificar um tesouro para resgatar o homem de ferro estelar só para apaziguar as pessoas. No futuro, o que a Terra precisa são de elites, que podem ser usadas para eliminar alguns criminosos instáveis. Segundo, coisas boas devem ser retiradas no momento certo para obter o maior efeito. Agora definitivamente não é o melhor momento para trazer o selar Iron Man. Não se preocupe, ainda não é hora. Jarvis teme nunca entender essas reviravoltas. A menos que Zek lhe incuta bastante material, ele poderá analisá-lo com rigor. Ainda há um longo caminho a percorrer antes de ser flexível. A inteligência artificial é algo muito perigoso. Se não for utilizada corretamente, é muito provável que robôs tentem substituir humanos no futuro. Entretanto, se Zek obtiver tecnologia relacionada à inteligência artificial no futuro, ele definitivamente dará uma nova vida a Jarvis. O projeto Selar Iron Man é apenas uma pequena parte da conclusão. O sistema antigravidade e o sistema de gravidade recentemente desenvolvidos estão esperando por Zek. Combinar esse sistema antigravidade recém-desenvolvido com um homem de ferro estelar é absolutamente invencível. Um homem de ferro estelar que possa lutar livremente e com flexibilidade é o que Zek precisa. Caso contrário, é difícil para um homem de ferro estelar se mover devido à qualidade dos materiais comprimidos. Não é suficiente descrever o quão pesado ele é. O poder de milhares de planetas irrompendo dos gestos do homem de ferro estelar. Zek instalou sistemas de gravidade em todas as partes do selar Iron Man e então conectou esses sistemas à rede neural na sala de controle central para garantir que as ações do piloto pudessem controlar totalmente o Iron Man. Antes que todos percebessem, meio mês se passou tranquilamente, durante o qual todo o sistema solar estava excepcionalmente calmo. Desde que Zek desapareceu do salão de conferências há meio mês, ele nunca mais apareceu. Se não fosse pelo fato de Zek ter virado o jogo quando a Estrela da Morte invadiu o sistema solar antes, os oficiais de alto escalão teriam que se preocupar se ele teria escapado sozinho. Tais rumores já estão se espalhando em alguns cantos escuros da Terra. Mas os rumores pararam nos sábios e neste dia, Zek reapareceu no campo de visão das pessoas e levou alguns dos recém-selecionados 50.000 excelentes soldados estelares. Isso fez as pessoas perceberem que Zek estava se preparando há meio mês desde que desapareceu. De fato, já há meio mês. Zek ordenou fortalecimento do treinamento dos soldados da nave estelar e descobriu que os que se destacaram deveriam se concentrar mais no treinamento, e os recursos globais deveriam ser usados para o treinamento. Os 50.000 soldados estelares premiados pessoalmente por Zek têm até seus próprios médicos e nutricionistas para adaptar seus planos de treinamento a fim de atingir o maior efeito possível. Capítulo 384. A guerra começa. Esses soldados estelares têm inúmeras experiências de combate pilotando o Homem de Ferro em realidade virtual, e o grupo que Zek levou hoje estava pilotando o Homem de Ferro estelar em realidade virtual há 10 dias. Acontece que Jarvis sempre foi o responsável pelo treinamento em realidade virtual, e aqueles que receberam o treinamento de direção do selar Iron Man assinaram acordos de confidencialidade. Então o mundo exterior não ouviu nenhum boato, e até mesmo os camaradas dessas pessoas e outros soldados da nave estelar não sabiam por que foram pegos. Zek retornou à Terra depois de estabelecer esses soldados, inteiramente por causa da nova situação das gotas deixadas no protótipo do buraco de minhoca. O vórtice negro formado há meio mês agora formou completamente um buraco negro, onde a luz será absorvida. Então um espetáculo surgiu na Terra. Era como se um enorme buraco tivesse se aberto no céu azul. Um círculo negro e profundo pairava no céu, subindo de leste a oeste como o sol. Depois de tanto tempo, as pessoas começaram a se acostumar com esse buraco negro. A Droplet detectou que o espaço ao redor do buraco de minhoca havia se acalmado completamente e não apresentava mais as mesmas flutuações espaciais de antes. Isso significa que o buraco de minhoca foi construído e estabilizado com sucesso, e o exército do Império Alcanza está chegando. Zek retornou à Terra para presidir a situação geral. O alto escalão da Federação Zaft organizou uma nova frota galáctica ao redor da Terra. As naves de guerra estão equipadas com muitos equipamentos copiados da Estrela da Morte, o que melhora muito o desempenho. No entanto, isso serve apenas para aumentar a sensação de segurança para eles próprios e para as pessoas no topo da Federação. Afinal, essas naves-mães ceifadoras não são comparáveis aos encouraçados do Império Alcanza. Se os navios de guerra do Império Alcanza tivessem usado armas do tipo que poderiam destruir um planeta com um único golpe, eles teriam sido destruídos. Para chegar ao fundo da questão, todos estão esperando o backhand de Zek, esperando que ele os surpreenda novamente e assuste o inimigo. Na verdade, não é difícil perceber que a maioria dos seres humanos na Terra já respeitava Zek como um deus. Somente os deuses conseguem inventar coisas muito além da tecnologia atual, repetidas vezes, e salvar as pessoas do fogo e da água repetidas vezes. Jarvis, avise-me quando a guerra começar. Os cantos da boca de Zek se ergueram. Pouco tempo depois da notificação, o navio de guerra emergiu lentamente do enorme buraco de minhoca negro no céu, e então um grande número de navios de guerra saltou, cobrindo o céu.
Pode ser visto claramente na transmissão em alta definição que essas naves de guerra são a frota que Kais mostrou a eles durante a transmissão ao vivo, a frota que detonou um planeta com um tiro. Essa batalha enorme não pode deixar de fazer as pernas das pessoas fraquejarem. As naves-mãe colhedoras que guardam a Terra são completamente diferentes das naves de guerra do Império Alcanza. Os humanos já sentiram a lacuna em ambas as extremidades do vídeo. Agora que as naves-mãe colhedoras da Terra e as naves de guerra do Império Alcanza estão na mesma imagem, a diferença é muito óbvia. O exército de nível planetário de Kais chegou, mas Zek ainda não apareceu. De repente, um som estridente se espalhou pelo planeta, atormentando os ouvidos humanos com uma sensação familiar de formigamento. Humanos da Terra, o exército do meu Império Alcanza chegou, e seu destino já está traçado, ser o alimento dos meus bichinhos de estimação do Império Alcanza. Fiquem tranquilos, depois que eu conquistar a Terra, ainda serei misericordioso para que vocês vivam aqui e os deixem crescer bem. Caso contrário, a carne não será deliciosa. A voz arrogante de Kais se espalhou para os ouvidos de todos na Terra. Até mesmo as pessoas do outro lado do mundo sabiam que os alienígenas estavam chegando. Essas palavras sarcásticas parecem ter dado um veredito sobre o destino dos humanos na Terra. Eles só podem se tornar rações de estimação mantidas em cativeiro pela outra parte. Muitas pessoas batiam no peito e nos pés, enquanto a outra parte zombava desenfreadamente dos seres humanos na Terra. Algumas pessoas já começaram a rezar para que Zek apareça logo, e então, com uma força decisiva, o alienígena que ousou falar 1000 palavras será cortado em pedaços. Nesse momento, a voz de Zek veio de um alto-falante especialmente fabricado na região de Zanarkand, na Federação Zaft. Ao mesmo tempo, a voz de Zek também soou do navio de guerra do Império Alcanza. Kais, você continua tão ignorante quanto quando nos conhecemos. Zek repreendeu impiedosamente. Afinal, esse Kais parecia arrogante do começo ao fim, como se houvesse formigas sob o Império Alcanza. Eu nem lembro quem era naquela época, e ele acabou com todos os times sob seu comando. Ouvir essa frase deixou os humanos muito animados e mais ainda, eles já tinham começado a saudar toda a família de mulheres de Kais, do Império Alcanza, no céu. Acontece que o Império Alcanza parece se reproduzir assexuadamente e se reproduziu por meio de tecnologia avançada. Zek se levantou e respondeu, aliviando todos os seres humanos da Terra. Quando os rumores se espalharam, embora todos acreditassem nele, era inevitável que se sentissem inquietos. Líder humano estúpido, o exército do Império Alcanza chegou. Vocês ainda ignoram seu próprio povo em busca de benefícios temporários. Vocês são realmente uma raça humilde. Peido, vocês não são o suficiente para eu enfiar entre os dentes. A voz desdenhosa de Zek chegou aos ouvidos de Kais. Ele não entendia por que o humano ainda era tão arrogante. As gotas das quais dependiam haviam sido eliminadas por ele. É lógico que os seres humanos deveriam ser humildes, não arrogantes e provocá-lo. Humano, em que mais você pode confiar? É melhor acabar logo com isso para que este grande general Kais possa fazer você desistir de uma vez. Como quiser. Kais só quer fazer o humano perder mais completamente, deixar que esse humano jogue fora todos os seus trunfos e então destruí-los um por um. Kais não sabe que tipo de surpresa esse ser humano lhe dará. Ele espera que não seja muito chata. Zek controlava o cubo cósmico e criou diretamente uma enorme lacuna de vazio no sistema solar, que era muito maior que o buraco de minhoca do Império Alcanza. Do outro lado da lacuna está a base onde Zek fez o Homem de Ferro Estelar. Naquela época, Zek não revelou sua existência. Mas agora é a hora perfeita para exibi-lo. Um Homem de Ferro Estelar emergiu da fenda espacial, primeiro a cabeça, depois o corpo, e lentamente tudo saiu da fenda do vazio. O lugar na Terra que originalmente era dia de repente se transformou em noite, e o enorme Homem de Ferro Estelar cobriu o céu. Capítulo 385. Estreia do Homem de Ferro Estelar. Os humanos na Terra conseguem ver metade deste Homem de Ferro espalhado pelo universo a olho nu. De acordo com observações, este Homem de Ferro que surgiu do nada é tão grande quanto a Terra na palma da sua mão. Portanto, quando o Homem de Ferro Estelar apareceu, o céu foi coberto, e até mesmo o medo trazido pela invasão da Terra pela frota imperial Alcanza foi diluído. O que é isso? É tão grande. Acho que deveria ser a surpresa de Zek para o Império Alcanza. Que surpresa, acho que é mais ou menos um choque. Gostaria de saber como está a expressão de Kais, o líder da frota alienígena agora. Assim que o Homem de Ferro Estelar apareceu, ele atraiu a atenção de todos os seres humanos e, ao mesmo tempo, chocou o exército do Império Alcanza, que acabava de emergir do buraco de minhoca. Qualquer um que de repente veja um Homem de Ferro maior que um planeta ficará chocado. Afinal, para construir um Homem de Ferro tão grande, os materiais consumidos devem ser astronômicos. Os humanos na Terra nem ousam pensar nisso. Será que Zek encontrou diretamente um planeta enorme para esculpi-lo? Se for esse o caso, então esse Homem de Ferro realmente não tem importância, afinal, os canhões de laser do Império Alcanza podem destruir planetas facilmente. Depois que o outro lado usa seus canhões de laser para destruir o planeta, destruir o Homem de Ferro é brincadeira de criança. Zek não se importa com as suspeitas dos outros. Ele sabe o quão chocante é o Homem de Ferro Estelar que ele criou, então não é surpresa que ele desperte a desconfiança de todos.
Ninguém poderia imaginar que um homem de ferro tão grande realmente usasse incontáveis planetas comprimidos. Depois que um planeta é comprimido, não resta muita coisa, e Zek enviou Jarvis para encontrar muitos planetas mortos fora do sistema solar para realizar tal feito. Não importa que os soldados do Império Alcanza não estejam com medo agora, eles só esperam poder tratar o Homem de Ferro Estelar da mesma forma. Isto não é brinquedo de criança. Já que foi retirado agora, deve ser usado corretamente, caso contrário, a melhor espada é apenas uma faca cega. É verdade que o Homem de Ferro Estelar fabricado tem uma cor profunda e, por ser comprimido, o conjunto tem uma sensação especial de peso. Mas depois de adicionar o sistema gravitacional, há uma sensação de agilidade como um todo. Esses dois sentimentos estão interligados e é difícil aceitar. No entanto, com um corpo tão grande, é concebível que o ataque do Homem de Ferro Estelar seja absolutamente devastador, e não há necessidade de duvidar de sua capacidade. Kais, do Império Alcanza, vinha se preparando há muito tempo, aguardando o dia em que o buraco de minhoca fosse completamente construído para então liderar um exército e atacar o sistema solar. Após a guerra, ele pessoalmente transformaria o humano rude em carne moída e o daria aos seus animais de estimação em casa. Se ele deixar a galáxia pertencente a essa civilização de baixo nível e então trouxer de volta as estrelas, ele também receberá mérito militar. A Terra está tão fraca que desta vez, Kais a trata apenas como negócio, sem pensar seriamente em lutar uma guerra. Se ele leva a sério a luta contra uma civilização tão atrasada, então ele sente que mesmo se perder, não será capaz de levantar a cabeça quando retornar ao seu império. As gotas foram capturadas antes, e então o ataque espiritual aos terráqueos através do buraco de minhoca foi puramente uma provocação psicológica. Na verdade, o gato pega o rato, e o rato não é morto pelo gato. No entanto, o rato foi transformado em brinquedo pelo gato. A força atual da Terra e do Império Alcanza é como a de um rato e um gato, então Kais está brincando com os humanos da Terra apenas por diversão, e é impossível para o rato machucá-lo de qualquer maneira. É uma pena que existam exceções em gatos e ratos. O primo mais velho de Jerry é um homem forte e pode derrotar Tom. Zek é uma das variáveis. Não só Kais não consegue ver através dele, mas nem mesmo os humanos na Terra conseguem ver através dele. Ninguém sabe de onde vêm as novas tecnologias de Zek, e Grace só sabe que quando ela pediu para ele romper o casamento, ele de repente se tornou uma pessoa diferente. E ela teve que mostrar sua vantagem aos poucos. Se não fosse pela força que Zek lentamente demonstrou como Grace, uma mulher tão orgulhosa, poderia estar disposta a ser uma amante. Kais não sabia de tudo isso então, embora estivesse surpreso, não duvidou. Não importa o quão poderoso Zek seja, aos olhos de Kais, ele não passa de um rei de uma civilização atrasada. Você deve saber que essa civilização atrasada ainda usava o modo de governar planetas separadamente no estágio inicial, e havia centenas de países em um planeta. Isso é absolutamente impossível no Império Alcanza, e não é de se admirar que esta civilização nunca tenha se desenvolvido. Se os recursos de um planeta são divididos em centenas de partes, então não pense no grande avanço tecnológico. Em uma civilização poderosa, somente o governo do forte reina. Eliminar as outras mentes significa que a civilização pode se desenvolver de forma constante e vigorosa em uma direção, em vez de caminhar para o leste, caminhar para o oeste e finalmente não chegar a lugar nenhum. O Homem de Ferro Estelar à sua frente é muito ágil e não parece nem um pouco morto. Será que essa coisa ainda é um mecha? De repente o Homem de Ferro Estelar se virou e fez um gesto de sim na direção da Terra, fazendo com que os humanos na Terra petrificassem em um instante. Há alguém no controle deste Homem de Ferro? Com uma postura tão grande deve ter um piloto aí. É uma pena que essa pessoa seja tola, né? Este é um campo de batalha, e não sei qual nervo deste motorista está errado. Algumas pessoas gostam, achando o piloto bonitinho. O gesto em direção à Terra está completamente escrito na parte de trás de sua cabeça. Eu não me importo com você. Essa atitude realmente irritou Kais. Esta é a segunda vez que ele experimenta a sensação de ser ignorado pelo povo da Terra. A última vez foi com Zek. Vocês, terráqueos, estão condenados. Preparem-se para a ira do Lorde Kais. Quando ele estava prestes a acenar com seu exército e ordenar que se preparassem para atacar, ouviu-se de repente uma voz indiferente do lado oposto, como se ele não prestasse atenção em nada disso. Espere um minuto, não tenha pressa. Essa voz é do humano que o provocou. Ele não estava naquele planetinha ainda há pouco? Droga, os humanos estão tão calmos até agora. Mas Kais ficou perplexo ao ouvir isso. O que é isso? Este homem é um tolo? Como você pode deixar o inimigo esperando por você no campo de batalha? O general Kais nunca se deparou com uma situação dessas em tantos anos. Capítulo 386, Ataque Total. Mas ele não tem pressa, o terráqueo não pode fugir e ele está aqui, então por que não? Espere um pouco, de qualquer forma, o sistema solar já está no bolso dele. Esses terráqueos estúpidos foram ordenados por ele há muito tempo para se tornarem rações de estimação mantidas pelos nobres do Império Alcanza. O final deles não pode ser alterado, porque a grande força do Império Alcanza já predestinou tudo. É a voz do Zek. Este enorme homem de ferro é, na verdade, controlado pelo Zek. Você acabou de dizer que o motorista lá dentro é um idiota. O homem imediatamente cruzou as mãos e fez uma profunda reverência ao Homem de Ferro Estelar que ocupava metade do céu. Por favor, perdoe meus pecados. As pessoas ao redor se afastaram 2 metros. Não tinham amigos tão descarados.
Assim que Zek teve uma conversa com Kais, ele rompeu o vazio e fez o Homem de Ferro Estelar aparecer fora da Terra. Os altos funcionários da Federação Zaft, que não sabiam por que Zek desapareceu repentinamente, finalmente entenderam seu paradeiro depois de ouvir a voz do Homem de Ferro. O enorme Homem de Ferro Estelar fez um som de flerte novamente. General sem cérebro, eu te disse para esperar e você realmente espera? Você é mais obediente que meu filho. Claro que Zek não tem um filho, mas ele também quer deixar Kais, do outro lado, ouvir as conversas indecentes das pessoas da Terra. Já que o Império Alcanza escolheu derrotar o espírito humano antes da guerra, Zek não se importou em dizer algumas palavras ofensivas antes da guerra para detonar as emoções de Kais. Kais já armazenou todas as línguas da Terra em seu cérebro, então ele consegue entender cada palavra que Zek disse. É por causa desse entendimento que ele está atualmente furioso. Esse maldito terráqueo está na verdade provocando o grande general Kais. Kais estava pronto para lançar um ataque novamente, mas o enorme Homem de Ferro na frente dele fez uma piada novamente. O quê? Você está esperando a morte? Desde que Kais se tornou general, ele não sabe há quanto tempo não fica tão bravo. Este humano é muito talentoso em irritá-lo. Não, estou aqui para destruir você. Estou esperando por esse momento há muito tempo. Kais cerrou os dentes e respondeu. Desta vez, ele não hesitou mais, não esperou mais. Ele inicialmente queria brincar com aqueles seres humanos e aplaudir, mas quem diria que agora ele seria provocado? Não adianta continuar assim, não precisa brincar. O Homem de Ferro à sua frente deve ser a fortaleza do oponente, e se ele o eliminar diretamente com o ímpeto do trovão, presumivelmente, os terráqueos admitirão a derrota e se renderão quando perderem a esperança. Num instante, todos os navios de guerra do Império Alcanza tinham longos canos para fora. As pessoas na Terra, incluindo Zek, ainda se lembravam de que este era o canhão de laser que explodiu o planeta com um só golpe. O poder desta arma foi visto por todos, não é uma questão trivial. Todos não conseguem deixar de se preocupar com Zek, que está pilotando o gigante Homem de Ferro no espaço. Se algo acontecer com Zek, pode-se dizer que suas crenças e apoio espiritual entrarão em colapso em um instante. E toda a humanidade estará em uma situação de ser massacrada por outros. Gael ficou com Grace e outros oficiais de alto escalão da Federação Zaft, ao ver que todas as naves de guerra alienígenas mobilizaram suas armas para o Homem de Ferro pilotado por Zek. Ele se juntou a eles. Todos estão rezando silenciosamente pelo Homem de Ferro e por Zek lá dentro, esperando que ele esteja a salvo desse ataque. O que significa que eles ainda têm esperança de lutar contra o Império Alcanza. Você consegue, jovem mestre. Zek, precisamos proteger nossa casa. Zek, todos dependem de você. Dezenas de milhares de naves de guerra miraram instantaneamente no Homem de Ferro Estelar, pilotado por Zek, e dispararam canhões de laser que foram suficientes para destruir o planeta. O selar Iron Man tem muitos buracos e parece que mudou completamente, de um produto novo para um produto quebrado. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O Homem de Ferro Estelar, que havia sido bombardeado e destruído, se moveu. Inúmeras pequenas aberturas se fechavam rapidamente, e levou apenas 1 segundo do início da cura até a sua conclusão. Zek levou adiante a tradição da fusão com muita maestria. Nos últimos 15 dias, ele não apenas aprimorou o sistema antigravidade, como também dotou o corpo do Homem de Ferro Estelar com uma poderosa força de interação. Isso significa que não importa que tipo de dano o selar Iron Man receba, ele se recuperará como antes sob a forte interação. Nos primeiros 3 segundos do ataque, Zek controlou a estagnação para que o Homem de Ferro fingisse estar quebrado? Ele é muito malvado. Comparado às especulações maliciosas dos humanos na Terra, o Império Alcanza ficou completamente chocado. Este é um canhão laser capaz de destruir planetas. O canhão laser de alta penetração só conseguiu deixar uma rachadura neste mecha, que foi restaurado ao seu estado original em apenas 1 segundo. O mecha à sua frente era o mesmo de quando apareceu pela primeira vez, sem o menor dano, e todas as frotas do seu lado pareciam já ter atirado. Isso é uma ironia completamente silenciosa. Kais, que não levou esse Homem de Ferro a sério, agora precisa levar a sério. Felizmente, só existe um mecha com uma defesa tão poderosa, caso contrário Kais teria recuado em seu coração. Armas de antimatéria, preparem-se. Kais não acredita que as propriedades do canhão de antimatéria de destruir toda a matéria não afetarão este mecha. Todos os navios de guerra estavam prontos novamente, desta vez disparando projéteis de antimatéria diretamente no selar Iron Man. Zek continuou imóvel. Ele dirigiu o Homem de Ferro Estelar só para testar seu desempenho. Ele tinha confiança no Homem de Ferro Estelar que ele mesmo criou. Além disso, mesmo que seja realmente imparável, ele pode romper o vazio instantaneamente e sair do interior do Homem de Ferro. É claro que ele não considerou que essa situação acontecesse em sua visão. Dezenas de milhares de balas de canhão de antimatéria atingiram o Homem de Ferro Estelar de Zek, e inúmeras pequenas faíscas brotaram em seu corpo. Só que dessa vez, Kais viu o mecha rapidamente depois que a faísca desapareceu, ele não precisou se curar, não houve nenhum ferimento. Numa situação que pode tornar as conchas de antimatéria completamente inúteis, será que o material deste mecha atingiu a resistência celestial? Isso é impossível. Ataque total. Kais não consegue acreditar, desta vez ele ordenou diretamente à sua frota que atacasse o mecha à sua frente com toda a sua força. Com um ataque tão intenso e ininterrupto, até mesmo o material mais espesso pode ser destruído. Vendo que Kais estava tão furioso que lançou um ataque total, Zek não teve pressa.
Ele já era invencível assim que se sentou no Homem de Ferro Estelar. Portanto, Zack não ficou nem um pouco nervoso e apenas ficou ali, atordoado, deixando a frota do Império Alcanza batizá-lo com fogo de artilharia. É como se você estivesse acendendo fogos de artifício. Zack estava falando sozinho na cabine. Capítulo 387. Surpresa. Zack apenas ficou parado ali e deixou Kais atacar. Ele nem se moveu, como se não levasse Kais a sério. Era evidente que Kais era indiferente antes e não levava os terráqueos na esportiva, mas agora o status se inverteu. O humano que o provocou diversas vezes se tornou alguém muito superior a ele. Essa troca de identidades deixou Kais descontente. Ele estava totalmente preparado para atacar o sistema solar, e todas as informações sobre a Terra enviadas pela Estrela da Morte foram analisadas. Eles usaram especialmente armas de antimatéria que podem destruir as gotas, armas afiadas humanas e por segurança. Também usaram canhões de laser planetários muito além do nível da tecnologia da Terra. Kais não conseguia imaginar que a Terra realmente possuía essa suposta arma de nível celestial na frente dele. Como se o Senhor do Universo tivesse feito uma grande piada com ele, ele estava tão confiante que não conseguia nem quebrar a defesa das armas humanas. Isso é impossível. Kais rugiu. Esta ainda é a civilização de baixo nível e atrasada que ele conheceu antes? Por que um mecha tão estranho e de alto nível aparece? Ninguém conseguiu responder-lhe. No entanto, a mente de Kais voltou ativa. O mecha do oponente era apenas um. Enquanto a frota estivesse dispersa para atacar o planeta natal dos humanos, a Terra, esse maldito mecha não seria capaz de lidar com isso. Naquela época, a Terra terá desaparecido, e o único humano neste mecha ficará, vagando por este vasto universo. O tempo o deixará louco quando estiver sozinho. Após destruir a Terra, Kais pode retornar diretamente ao buraco de minhoca. Não se preocupe com este mecha. Se Zack ousar ir para o Império Alcanza pelo buraco de minhoca, nem pense em sair. O próprio Kais nada mais é do que um general de terceira classe do Império Alcanza com segunda e primeira classe no topo. Suas armas podem ser muito mais poderosas que a frota de Kais. E os navios de guerra sob o comando dos generais de primeira classe podem até mesmo destruir as estrelas diretamente. Se esse mecha ousasse persegui-lo até o Império Alcanza, o final definitivamente seria sem volta. Pensando nisso, Kais imediatamente deu uma ordem, e eles deveriam agir rápido, para que o mecha gigante na frente dele não pudesse reagir. Depois que Kais deu a ordem, a frota do Império Alcanza se dispersou de uma só vez, avançando em direção à Terra. Zack estava sentado no selar Iron Man, obviamente não esperando que esse indiferente Kais fosse capaz de usar tal truque. Ele não sabia que Kais também sofria tremendamente em seu coração. Se os outros generais do Império Alcanza soubessem que ainda precisavam usar táticas para atacar uma civilização atrasada como a Terra, não saberiam onde depositar sua dignidade. Mas não há outro jeito. Quem disse para sua frota não causar danos ao enorme Homem de Ferro na frente dele? Não importa quantas queixas Kais tenha, ele só consegue quebrar os dentes e engolir tudo no estômago. Zack, que havia adivinhado as intenções de Kais, não podia ficar parado assim, caso contrário, a Terra seria destruída e ele se tornaria um mero comandante. Não ter um membro da sua espécie neste vasto universo seria o suficiente para fazê-lo entrar em colapso. Essas malditas frotas não devem ter permissão para destruir a Terra. Zack correu em direção à frota que seguia em direção à Terra. A velocidade do Homem de Ferro Estelar era extremamente rápida, e ele avançou diretamente para a frota do Império Alcanza. Então Zack iniciou uma demolição violenta, agarrou 2 navios de guerra e os esmagou. Em vez de usar as armas em seu corpo, ele usou a forma mais brutal, o combate corpo a corpo. No entanto, ao dirigir um Homem de Ferro Estelar, ele não é de carne e osso e é completamente indestrutível. Essa luta corpo a corpo deixou Zack viciado. Com um único soco, o navio de guerra foi destruído. Foi um momento completamente destrutivo. Impossível, é impossível. O exército de Kais foi completamente forçado a parar pelo Homem de Ferro Estelar que avançou. O que devo fazer? Deixar esse mecha destruí-los? Além disso, Kais percebeu que o enorme Homem de Ferro voava mais rápido que seus navios de guerra e avançou em direção à formação de navios de guerra em um instante. Mesmo que se dispersassem, seriam destruídos um por um. Ele nem sabia que foram as armas gravitacionais deixadas pela frota estelar da destruição que inspiraram Zack. E o atual sistema gravitacional do Homem de Ferro não seria tão flexível. Se Kais soubesse que os destroços da Estrela da Morte deixados por seus subordinados financiavam a pesquisa científica do inimigo, ele definitivamente explodiria no local. Isso realmente deu dor de cabeça para o Kais. Esse maldito terráqueo consegue atordoá-lo, coisa que ele nunca imaginou. De acordo com o progresso normal, os terráqueos deveriam estar tremendo na frente dele agora, e então abanando seus rabos para implorar por piedade. Mas agora ele está em um dilema e não tem nada para fazer. Observando o gigante Homem de Ferro destruir sua nave espacial com facilidade, Kais só sentiu que sua cabeça de mercúrio estava prestes a explodir de raiva. As formigas desta civilização de baixo nível ousaram agir de forma cruel. Se ele não tivesse conseguido voltar ao Império para pedir ajuda, este maldito humano teria morrido milhares de vezes. De fato, ele não está disposto a voltar assim, sendo repelido por essa civilização atrasada e fazendo com que a frota sofra uma perda tão grande, que sua posição de general de terceira classe ficará abalada. O status ainda é uma questão trivial.
Se outros generais do Império Elcanza sabem disso, como ele ainda pode estar nos círculos superiores? Então, até agora, Kais ainda estava resistindo. Kais, que não sabia o que fazer, de repente ouviu a voz de Zek novamente. Espere, ainda há surpresas para você ver. Surpresa? Tudo o que ele pode causar ao Império Elcanza é choque. Como poderia ser alegria? Nesse momento, Kais não será mais enganado por Zek. Se ele for obediente, parará e esperará pela surpresa de Zek, e então se tornará de fato filho desse humano maldito. Portanto, ele ignorou completamente o clamor de Zek, e toda a frota se dispersou e rumou em direção à Terra novamente. Contanto que ele desferisse um golpe devastador na Terra, teria sucesso, e não seria irracional retornar ao Império Elcanza naquele momento. Mas no instante, os navios de guerra do Império Elcanza tremeram. O que eles viram? Na abertura no vazio de onde esse maldito mecha emergiu, apareceu outra cabeça. Já que outro Homem de Ferro Estelar apareceu, como Kais poderia não se sentir assustado? Um Homem de Ferro Estelar os deixou indefesos, e agora que apareceu outro, como eles podem lutar esta batalha? Mas não parou, outra cabeça enorme saiu do buraco. 1, 2, 3. O Homem de Ferro que tinha acabado de aparecer voou na frente deles, bloqueando seu caminho para atacar a Terra. Eles viram um Homem de Ferro cada vez maior e no final, tiveram que cercar a frota do Império Elcanza. Zek também voou em direção à frota. A frota alienígena havia sido cercada, e agora era hora de ele retornar. Seu Império Elcanza é tão descarado quanto você? Eu o fiz lutar por tanto tempo na minha frente, e agora é hora de voltar. Capítulo 388. NBI. Abra. Isso fez Kais querer chorar sem lágrimas. Será que o maldito humano à sua frente se esqueceu de como ele invadiu sua frota agora mesmo, destruindo sua própria nave espacial? Agora você tem a audácia de se culpar? Kais ficou sem palavras no navio de guerra, mas o gigante Homem de Ferro havia cercado completamente sua frota. Contando os mechas que apareceram aqui, mais o primeiro pilotado por aquele maldito humano, foram um total de 1008. Ele nem sabia de onde esses malditos humanos vieram para obter tantos materiais de nível celestial para fazer um Homem de Ferro estelar tão grande. Se não fossem os materiais estelares, mesmo com fortes interações, esse mecha seria aniquilado pelo canhão de antimatéria. Mas os canhões de antimatéria são inúteis, o que é suficiente para provar que os materiais para fazer esses mechas não são de forma alguma comuns, e a densidade é extremamente alta. É impossível para Kais imaginar que as matérias-primas para fazer o selar Iron Man sejam planetas, e os planetas são comprimidos ao limite, de modo que sofrem mudanças qualitativas. Por fim, as peças compostas por incontáveis planetas comprimidos são montadas no atual Homem de Ferro Estelar. Pode-se dizer que pelo menos dezenas de milhares de planetas comprimidos são usados em um Homem de Ferro. Existe alguma razão para o Homem de Ferro Estelar feito dessa maneira não ser poderoso? É uma pena que Kais não saiba disso, e mesmo que saiba, ele só pode ficar chocado. Esta civilização atrasada precisa assustá-lo constantemente. Este Homem de Ferro Estelar é definitivamente a cristalização de uma tecnologia muito além da civilização deles. Agora Kais não se importa mais com sua própria dignidade. Ela é mais importante do que sua imagem ou vida. Contanto que ele retorne ao Império Elcanza através do buraco de minhoca, ele pode pedir a um general de primeiro nível que tome providências. Armas como armas de nível celestial também têm uma atração fatal para os generais do Império Elcanza, então, enquanto ele voltar e relatar as notícias, naturalmente haverá generais de primeiro nível que sairão para limpar esta civilização da Terra. Mesmo que ele não tenha feito isso sozinho, foi o suficiente para aliviar Kais. As provocações de Zek com ele, do começo ao fim, são como enfiar uma faca afiada em sua cabeça, o que o deixa descontente. Comparado ao dano mental que ele causou aos humanos na Terra, Zek é ainda mais extremo. Pode-se dizer que esse maldito humano destruiu a autoconfiança que ele sempre teve, de que ele sempre fora indiferente, e o transformou de um general no controle da situação em um grupo derrotado que queria escapar de volta para sua própria civilização para se salvar. Os humanos na Terra ficaram chocados com a generosidade de Zek a ponto de ficarem sem palavras, e essa é a verdadeira surpresa para eles. 1008 enormes homens de ferro com a Terra na palma da mão cercaram a frota alienígena que ainda era arrogante antes, e todos aplaudiram. Você deve saber que a transmissão ao vivo que Kais fez invadiu todos os dispositivos eletrônicos da Terra antes, envolvendo a Terra em uma névoa, e todos que a pressionaram não conseguiam respirar. Agora, essas frotas alienígenas são como peixe e carne na mesma tábua de corte, permitindo que o Homem de Ferro Estelar de Zek as manipule à vontade. Agora essas pessoas no Império Elcanza se tornaram cordeiros para serem abatidos, e todos querem aplaudir. Na transmissão ao vivo anterior, Kais, o general do Império Elcanza com aquele rosto de destaque, todos na Terra ainda podem vê-lo vividamente. Isso pode fazer as crianças chorarem à noite, os adultos temem, e agora é a vez deles de se gabar. Felizmente, eles escolheram firmemente acreditar em Zek, não no juízo final. Assim que a teoria do juízo final surgiu, há meio mês, Zek emitiu uma ordem de morte. Não importava o quão grande ou pequeno fosse o crime, eles seriam condenados à morte. A menos que tivessem um bom desempenho na prisão, era possível reverter a pena de morte com um adiamento. Muitos crentes apocalípticos que querem prazer imediato foram alvos e capturados pela vigilância global de Jarvis. Entre eles, Jill e Gax, que trancaram seu irmão mais novo, saíram com seu irmão para roubar uma vila e depois prenderam algumas mulheres para aproveitar o último meio mês.
Como resultado, nas últimas 2 semanas, a diversão não foi bem sucedida, e todos eles foram enviados para a prisão com pena de morte. Irmão, sinto muito por você. Se eu tivesse te escutado e não tivesse feito essas coisas sujas com o Gats, eu não estaria onde estou hoje. E hoje, por que você está tão imundo? Ousa dizer que não queria se divertir pela última vez? Além disso, de acordo com o aviso acima, nossa sentença de morte será executada depois que Zek repelir os alienígenas. Ele acha que os alienígenas podem ser derrotados facilmente? Quando os alienígenas conquistarem a Terra, iremos até eles. Eles definitivamente precisarão de humanos para cuidar do gado. Então, encontraremos um bom emprego e nos vingaremos desses altos funcionários capturados da Federação Zaft. Ouvindo os repetidos feitiços de Gats, Jill também ficou abalado. Não apenas Yoji, mas tudo isso aconteceu há mais de 10 dias, e hoje, todas as celas da prisão estão transmitindo a batalha no espaço em tempo real. No momento em que o Homem de Ferro Estelar apareceu, toda a prisão ficou em silêncio, e uma agulha pôde ser ouvida no chão. A figura de um Homem de Ferro Estelar permanece na mente de todos. Um Homem de Ferro tão grande pode atingir a Terra diretamente com um tapa. Não deve ser difícil deter a frota alienígena. No final, não havia mais bloqueio. Eles viram que o Homem de Ferro Estelar controlado por Zek invadiu a frota inimiga e lançou uma ofensiva direta, destruindo muitos navios de guerra. Esta cena de explodir uma nave espacial com um único soco só existe na imaginação de todos. Quem imaginaria que esta cena pudesse ser vista na realidade hoje em dia? A maioria dos prisioneiros é violenta, e esse tipo de ataque violento atinge profundamente o coração de todos eles. O Homem de Ferro Estelar é o sonho de qualquer homem. Se você puder usá-lo uma vez, mesmo que morra imediatamente, já valerá a pena. Entretanto, após verem a defesa do Homem de Ferro Estelar, eles sabiam que seria difícil permanecer nela mesmo se quisessem morrer. Sabendo que este era o momento, Gaz ainda não se esqueceu de sua importante tarefa de enfeitiçar essas pessoas. Quando chegar a hora, ele fará com que esse grupo se renda aos alienígenas e mostre suas habilidades, para que eles o favoreçam. Zek é um Homem de Ferro assim. Não importa o quão grande seja, o que ele pode fazer? Foi dito na transmissão ao vivo anterior que este ataque era apenas um general do Império Alcanza, e a Terra definitivamente seria invadida por alienígenas. Você pode muito bem acreditar em mim, me seguir e sobreviver. Calhe a boca. Um homem careca com músculos explosivos esmagou o rosto de Gats com o punho, e Jill ao lado dele olhou para a cabeça careca com raiva, mas não se moveu. Zek é o salvador da humanidade. Acho que você é um espião alienígena e está aqui para confundir o público. Esta frase despertou muitas pessoas que estavam enfeitiçadas por Gats. Sim, Zek é um humano como eles, e essa pessoa tem apoiado alienígenas para invadir sua terra natal. Imediatamente, inúmeros olhares de desprezo caíram sobre Gats, e um grupo de homens fortes e mal-intencionados avançou em sua direção. Capítulo 389 – Explosão de punho. Neste momento, na transmissão em tempo real no espaço, um após o outro, o Homem de Ferro Estelar saiu do vazio, e 1008 Homens de Ferro apareceram no campo de visão de todos. A maioria das pessoas na prisão aplaudiu e olhou para Gad de forma ainda mais perigosa. Na verdade, essas pessoas que foram presas e colocadas na prisão naquela época eram todas pessoas que haviam cometido crimes sob as ordens de Zek. Muitos deles acham que a Terra não tem esperança, então estão prontos para começar o carnaval do juízo final. Apesar disso, eles não se esqueceram de que são seres humanos. Agora, na transmissão da batalha, vendo Zek liderando milhares de Homens de Ferro Estelares, não se pode dizer que todos estejam animados. Sob a ofensiva desses Homens de Ferro Estelares, que podem destruir o navio de guerra do oponente com as próprias mãos, o Império Alcanza está em uma posição completamente fraca. Pode-se dizer que a vitória da Terra é uma certeza. A defesa do Homem de Ferro Estelar é invencível, extremamente rápida e extremamente poderosa. A frota liderada pelo General Kais, do Império Alcanza, foi derrotada a tal ponto que se tornou completamente impotente para revidar. Mesmo que ele revide, não sentirá dor nem vontade de lutar pelo Homem de Ferro Estelar. Portanto, essas pessoas que foram presas e colocadas na prisão agora estão arrependidas, especialmente hoje, que estava agachado ao lado. Se eu pudesse escolher confiar no meu irmão mais novo, eu não acabaria assim. Antes de serem presos e encarcerados, os policiais da prisão contaram os familiares de cada criminoso e disseram que cuidariam bem deles. Líderes como Zek não acreditavam nele porque estavam cegos pela luxúria. Muitas pessoas na prisão se arrependeram, e quando pensaram no aviso da lei global de guerra, todos sentiram um formigamento no couro cabeludo. Mas eles têm uma coisa em comum. Nenhum deles odeia Zek, eles apenas se arrependem de não terem acreditado nele no começo e até tinham pensamentos tortos. Agora Zek também ordenou que tratassem as famílias desses criminosos com gentileza, para que não tivessem preocupações e se insistissem, ainda agradeceriam Zek por sua magnanimidade. Se houver uma chance de fazer tudo de novo, eles nunca mais cometerão erros que os farão se arrepender até a morte por impulsividade. Entretanto, o Zek que eles admiram não consegue ouvir o remorso deles agora, porque agora ele está pilotando um Homem de Ferro Estelar parado silenciosamente no espaço e comandando a batalha. Os 1007 Stellar Iron Man restantes são comandados pelos 1007 melhores soldados selecionados entre as 50.000 elites de soldados da nave estelar. Embora tenha levado apenas meio mês da seleção até a nomeação oficial,
Os 1007 superelites selecionados através de treinamento intensivo e eliminação brutal não decepcionaram Zek. Pode ser visto que esses 1007 homens de ferro estelares estão colhendo a vida da nave de guerra espacial de Kais em uma velocidade assustadora. Embora muitos deles sejam do Homem de Ferro Estelar, eles são realmente muito fortes. Mas conseguir aumentar a velocidade de matar aos outros a esse nível ainda exige muito do piloto. Neste momento, os pilotos do Stellar Iron Man não estão muito animados. Eles estão plenamente qualificados para dizer que são um dos melhores pilotos de mecha de toda a Terra. Um dos pilotos é o líder Zek. Destacar-se entre 1 milhão de pessoas e ser selecionado novamente entre as 50 mil elites exige não apenas força, mas também uma certa dose de sorte. Essas pessoas nos mechas estavam todas animadas, e a ofensiva de seus subordinados contra a frota alienígena também se acelerou. Estou muito feliz por ter participado da seleção naquela época, caso contrário não teria alcançado uma conquista tão brilhante na minha vida. Se Zek não tivesse me dado uma chance, meu futuro provavelmente seria um pedaço de lixo viciado em jogos. O status atual é, sem dúvida, um forte contraste com o status original, o que deixa todos os pilotos mais gratos a Zek em seus corações. Esse tipo de gentileza é completamente equivalente à graça de renascer. Não é exagero dizer que no futuro, Zek realmente os deixará fazer coisas que os levarão à morte, e essas pessoas não hesitarão em correr na direção dos dedos de Zek. Normalmente levaria meio mês para cultivar tais soldados e almas militares. Nem meio mês é suficiente para que esses soldados confiem as vidas uns dos outros aos seus companheiros de armas, e seus sentimentos podem não ser muito familiares. Mas esses 1007 soldados estelares precisam se unir agora. Nos últimos 10 dias, eles têm um coração forte e um espírito indomável. Zek ficou muito aliviado por ter uma equipe dessas em suas mãos, mas tudo isso foi muito cruel para Kais. Com total confiança, Kais conduziu um grande exército através do buraco de minhoca e entrou no sistema solar. Como resultado, ele foi derrotado pelo exército do Homem de Ferro Estelar liderado por Zek antes de realizar qualquer conquista. Pelo menos metade das naves de guerra espaciais de sua frota foram perdidas, e esse número está em constante expansão. Ele não sabe onde ocorreu o erro, e o que antes era algo certo se tornou o que é agora. Tudo por causa daquele maldito humano, a única variável, a equipe de detecção sob seu comando foi completamente destruída por ele. Agora, ele vai repetir os erros da equipe de detecção? O Homem de Ferro Estelar comandado por Zek pairava ao lado para comandar a batalha, e os outros 1007 Homens de Ferro Estelares, como trolls cheios de agilidade, não evitavam o mundo exterior. Um punho do tamanho da Terra surgiu em sua direção. Com tal impacto, a força que o encouraçado externo pode suportar não é a força gerada pela massa da Terra, mas centenas de milhares. No momento em que o punho atinge a nave alienígena, a gravidade é instantaneamente cancelada, e a massa de incontáveis planetas agirá sobre a nave alienígena, o que é simplesmente irresistível. Olhando para a cena à sua frente, Kais sentiu que estava à beira de um colapso. Não, Kais já era general de terceira classe do Império Alcanza quando ainda era muito jovem, o que significava que se ele pudesse ascender a uma posição mais alta no futuro, o status de sua família no Império também aumentaria. Portanto, ele não deve jogar sua vida na Terra, caso contrário ela será inútil. Um lugar tão árido e decadente não é adequado para ser seu local de sepultamento. Ele é o general do Império Alcanza. Maldito humano, eu te aconselho a não ser tão complacente. A voz de Kais estava cheia de raiva e fazia aos ouvidos das pessoas doerem. Ah, eu gostaria de ver o que você consegue fazer comigo. Capítulo 390. Corra. Por mais preciosa que seja a dignidade, ela não é tão importante quanto a vida. Além disso, no coração de Kais, era totalmente inútil entregar a vida do general do Império Alcanza nas mãos de humanos. Morto nas mãos dos terráqueos, ele provavelmente se tornará uma vergonha na história do Império Alcanza, o primeiro general a morrer nas mãos de uma civilização inferior. Retiro. Todas as frotas do Império Alcanza começaram a recuar. Antes de atacar a Terra, ninguém considerava esta missão uma guerra. Foi o general Kais quem os trouxe a este lugar chamado Sistema Solar para coletar méritos. Mas eles não esperavam ver um mecha de nível celestial assim que chegaram aqui. Era extremamente enorme. A frota inteira foi destruída, e até mesmo as armas de antimatéria mais avançadas eram inúteis. Qual é a essência desse mecha de nível celestial? Isso é algo que eles nunca experimentaram antes. A força corpo a corpo dos mechas é muito forte e a defesa é excelente. Se continuarem lutando, só vão morrer. Ao ouvir a ordem de retirada do general Kais, todos os soldados do Império Alcanza entregaram seus corações à morte. Originalmente não havia ideia de guerra nesta viagem. Aos olhos deles, a Terra pode ser resolvida de uma só vez, e não exige muito esforço. Portanto, eles não estavam preparados para a batalha. Pode-se dizer que Zek trouxe o exército do Homem de Ferro Estelar para derrotar diretamente esses alienígenas. As frotas do Império Alcanza se viraram e voaram na direção do buraco de minhoca, deixando apenas uma equipe para liberar poder de fogo para dificultar a perseguição do exército do Homem de Ferro Estelar. Zek não esperava que Kais, tão arrogante antes, fugisse em desespero. Isso não é nada parecido com o que o general imperial que usava aquela enorme cabeça de mercúrio, se vestia magnificamente e falava bobagens na transmissão ao vivo poderia fazer. Os alienígenas não acham uma vergonha fugir de uma briga?
Zack não sabia que Kais realmente pensava que seria muito vergonhoso morrer nas mãos de uma civilização tão ruim, então ele fugiu. Enquanto ele retornar ao Império Alcanza e solicitar a transferência de tropas, a civilização da Terra será destruída, e ninguém saberá sobre seu escândalo. Afinal, esses subordinados são seus descendentes diretos, e os soldados sob seu comando no Império Alcanza estarão com ele pelo resto de suas vidas. Então é impossível revelar seu escândalo. A maneira mais segura é voltar e mover tropas e então, quando eles atacarem novamente, será a hora de destruir o sistema solar. Todas as criaturas pensantes sempre dão uma explicação razoável para suas ações para equilibrar sua psicologia, e Kais não é exceção. Mas Zack não podia vê-los escapar daquele jeito. Você não queria que todos os seres humanos fossem rações para animais de estimação? Que tal pagar o mesmo preço? Dos NS2 ao número 200, os homens de ferro estelares me seguem em alta velocidade, e os demais são todos ataques de longo alcance. Nenhum dos navios de guerra do Império Alcanza pode ser abandonado. Zack pegou o time que corria e perseguiu à frente da frota do Império Alcanza com a maior velocidade. Os 801 homens de ferro estelares restantes pararam, seus corpos começaram a se deformar e muitos canos de arma saíram de todos os seus corpos. Após a melhoria, o canhão laser no corpo foi substituído por uma versão atualizada da tecnologia Estrela da Morte e da Terra, e o míssil nos pulsos também foi cuidadosamente aprimorado por Zack. No processo de pesquisa da nova tecnologia de compressão, se houver um problema na compressão, então ele enfrentará uma enorme explosão com potência inigualável. Assim, quando o míssil foi aprimorado, essa tecnologia foi usada para comprimir uma estrela morta a um valor crítico e dispará-la como uma bala de canhão. Ao atingir o alvo, o equilíbrio na bala de canhão se rompe e a força comprimida ao extremo explode instantaneamente. O custo desta bomba estelar morta é uma pequena estrela morta. Não é barato, a poeira estelar após a explosão não se agregará em novos planetas novamente depois de pelo menos 1 milhão de anos. Caro significa poder enorme, e a energia da explosão de um planeta é extraordinária, o que não é de forma alguma comparável ao canhão laser que o Império Alcanza consegue penetrar através dos planetas. O projétil da estrela morta foi lançado do abdômen do Homem de Ferro, sem um grande impulso, parecia comum e não parecia uma arma com grande letalidade. Olhando para os projéteis de artilharia que o seguiam, a frota do Império Alcanza poderia muito bem levar isso a sério. Este míssil cinza não tem nenhum movimento significativo. Quão letal poderia ser? Além disso, Kais é muito claro sobre a letalidade das armas de longo alcance da Terra. Todos os golpes anteriores só seriam suficientes para romper a defesa de uma Estrela da Morte. Agora, a defesa da frota do exército regular que ele lidera não é de forma alguma comparável a ela. Existem 3 camadas de defesa de energia luminosa do lado de fora do encouraçado. Não é fácil romper essas 3 camadas de defesa, muito menos este míssil comum, que parece completamente ineficaz. Depois que Kais ordenou que todas as defesas fossem mantidas, toda a frota continuou a fugir. Contanto que eles corressem para o buraco de minhoca e retornassem para a galáxia do Império Alcanza, eles estariam completamente seguros. No entanto, Kais pode observar que há 200 homens de ferro estelares alcançando sua frota na velocidade mais rápida, o que é 20% mais rápido que a velocidade mais rápida de sua frota. É inimaginável que um volume tão grande possa ter uma velocidade tão rápida, essa coisa deve ser adquirida pelo Império Alcanza. A velocidade da bala de canhão era extremamente rápida, e ela rapidamente alcançou o navio de guerra atrás da frota Imperial Alcanza, interceptando a retaguarda da frota, resultando em uma enorme explosão. O som não pode ser transmitido em um ambiente de vácuo, e 888 enormes faíscas irromperam em todo o universo, mas o espaço é silencioso, e esta cena está repleta de uma beleza extremamente perigosa. As naves de guerra alienígenas na última fileira e as naves de guerra externas perto da última fileira foram engolidas por uma enorme explosão, silenciosamente levando embora metade das naves de guerra alienígenas. A defesa de 3 camadas do navio de guerra Imperial Alcanza não desempenhou seu papel devido e foi destruída pela Estrela Morta, que foi comprimida ao extremo e então explodiu. Droga, que tipo de arma é essa? Quem pode me dizer por que essa civilização atrasada tem uma força tecnológica muito superior à de outras civilizações? Kais, que estava no primeiro navio de guerra da frota, ficou furioso, e sua cabeça de mercúrio se iluminou. Somente quando o povo do Império Alcanza estava extremamente furioso, suas cabeças brilhavam. Os subordinados ao lado de Kais não ousaram fazer barulho e permaneceram em silêncio. Com uma arma tão poderosa ameaçando-os atrás, os 200 homens de ferro estelares também estão correndo na frente deles. Parece que a menos que o maldito humano concorde, não conseguiremos sair hoje. A cara do Kais está muito feia. Se houver mais 2 ondas de mísseis poderosos atrás dele, toda a sua frota desaparecerá deste universo. Além do mais, há 200 homens de ferro estelares na frente deles bloqueando seu caminho de retirada. Esse maldito humano estrangulou sua garganta. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.